de conceito para idoso pela Organização Mundial de Saúde, ela depende muito do país onde a gente está situado. Então, os países em desenvolvimento, a idade de 60 anos, e os países já desenvolvidos, eles consideram 65 anos. Eu, quando comecei a estudar geriatria, eu sempre brinco isso quando me deixam falar, eu sempre tinha um pouco de angústia, porque eu nunca imaginava assim, não, mas espera aí, se o idoso tem preferência, como é que funciona a preferência na sala de espera da geriatria, né? Então essa era uma pergunta que a gente fazia frequentemente, e ao estudar a geriatria, a gente vai se deparando que, na verdade, o conceito não é de idade, e isso tem muito a ver com o que nós vamos abordar hoje. Nós não devemos nunca colocar a idade como um parâmetro a respeito de qualquer coisa, de dependência, de incapacidade funcional. Então, nós vamos falar muito hoje sobre a morte social e vamos falar muito sobre ageísmo, né? Que seria você considerar a idade como um fator preponderante e primordial para você definir as suas condutas. Bom, hoje a gente sabe que através da capacidade funcional, que é saudada, né, em cima do binômio, né, de dois grandes pilares, que seria a autonomia e a capacidade cognitiva da pessoa dela tomar as decisões por ela, e a independência, que seria ela ter constituição, características físicas e motoras para ela ir lá e fazer, né, ela tomar a ação. Então, pensar e agir, né, autonomia e independência. Esse conceito de capacidade funcional é ele quem direciona a gente dentro da geriatria e é o que vai nos direcionar por toda essa discussão que nós vamos fazer hoje. Então, o conceito de idoso seria esse, né? A morte social ela já é um conceito um pouquinho mais novo, relativamente novo, vem na década de 60, 70 para cá. Ele vem muito ao encontro do que a gente sabe da bioética, da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. E se nós pegarmos esses conceitos, fica mais fácil da gente entender, né? Então, a eutanásia hoje é entendida como uma abreviação da vida, né? Frente a uma situação de muita dor e muito sofrimento, considerado intolerável pelo paciente, alguns países autorizam que eles busquem ajuda médica, auxílio médico, para que essa vida seja abreviada, né? Então, esse seria um conceito de eutanásia. O oposto da eutanásia é a distanásia, né? Que quando a gente começa a estudar cuidados paliativos, e a gente começa a se aprofundar em qualidade de final de vida, a gente vê o quanto a distanásia é presente e muito presente, eu diria, né? Muito comum nos nossos hospitais no Brasil inteiro. Então o médico é muito pressionado porque ele acredita que se ele não fizer de tudo, ele pode ser passível de ser submetido a um processo, as pessoas não vão entender que ele não fez tudo e, na verdade, isso relativamente comprova que ele não tem conhecimento da área. A distanásia hoje é onde a gente bate mais na tecla que nós devemos melhorar o nosso approach no final da vida, né? Frente a a eutanásia e a distanásia, esses conceitos, a gente tem o caminho do meio, que é chamado da ortotanásia, que é onde eu não faço nem a eutanásia nem a distanásia. Eu penso na ortotanásia como a morte na hora certa, né? Então nós devemos, na geriatria principalmente, como a gente vai acompanhando o envelhecimento do paciente até a hora da morte, muitas vezes, a gente vai preparando conforme esse paciente vai perdendo performance, vai perdendo capacidade funcional, dependendo das patologias crônicas que ele tem de base, ele vai fazendo uma curva de perda de capacidade funcional, e isso proporciona que nós, médicos geriatras, consigamos orientar ao paciente e aos familiares de que existe uma perda normal, e isso faz parte de todo o organismo vivo, e que a morte vai chegar em algum momento. Então nós vamos preparando esse conceito até a morte na hora certa, que é aquela morte bonita que a gente vê em livros, né? Hoje tem vários livros falando sobre o assunto, virou até novela, né, com a doutora Ana Cláudia, mas a gente vê que realmente a gente ter a ortotanásia é o que a gente consideraria o melhor para todos. Bom, frente a isso a gente tem o conceito da mistanásia, né? A mistanásia seria justamente um equivalente à morte social. A mistanásia é aquela morte... Antigamente falava-se sobre eutanásia social e os bioeticistas aí diz que não, realmente não se deve usar a eutanásia, porque a eutanásia é uma morte boa, uma morte esperada. E quando a gente fala em
mista Nádia não tem nada de bom, né? A mista Nádia está associada à pobreza, à violência, desigualdade, infelicidade, e ela é precoce e muitas vezes evitável, né? Então a mista Nádia e a morte social seria uma morte infeliz, que nada tem a ver com a boa morte sugerida pela eutanásia social. Oi? Oi. Acho que agora deu certo. som. Deu certo. Uhum. Pode continuar, doutor. Então a gente vem vivendo hoje no Brasil, e a gente acompanhou, devido à pandemia do coronavírus, a gente tem acompanhado essa mistanásia sendo muito mais discutida do que ela deveria ser antes da pandemia. Então a gente não estava abordando a morte social até chegar o momento em que nós descobrimos que os octogenários na Itália seriam deixados de lado, porque não existia leitos de hospitalares, leitos UTI, capacidade hospitalar para atender a todos. E nisso acabou se sugerindo, então, que os mais velhos, um ageísmo muito grande, né? Acabou se sugerindo que os mais velhos fossem deixados de lado e isso trouxe à pauta, à discussão, justamente a morte social. Então, quando nós falamos e partimos do pressuposto que os mais velhos devem ser deixados de lado em prol dos mais novos, a gente admite que a sociedade inteira, né, e no caso a italiana e todos os outros países que tiveram que fazer escolhas, eles acabaram admitindo que eles praticam a mistanásia, a morte social, em nível coletivo já muito antes da pandemia. Bom, isso posto, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, a gente vai fazer um comparativo entre envelhecer no Brasil versus envelhecer nos países como a Itália e no Japão, que você também tinha me pedido para abordar. A Itália é o país mais idoso da União Europeia, né? Então eles têm uma taxa que eu levantei aqui de 168,9 pessoas com mais de 65 anos para cada 100 jovens com menos de 15, que é um recorde para eles lá, e esses dados são de abril do ano passado. Então vocês imaginam que esse número só vai aumentar. Por quê? Porque eles têm um baixo índice de natalidade, né? Assim como a Itália também o Japão, e a medicina progrediu muito, então a gente está conseguindo evitar as causas de morte naturais que normalmente aconteciam, e aumento da segurança, aumento da parte sanitária, enfim, a gente faz com que os países desenvolvidos eles consigam fazer com que as causas de morte que normalmente a gente vê nos países em desenvolvimento não existam, e esse envelhecimento ele acaba se tornando uma coisa que é praticamente universal, né? A gente tem, claro, ainda as causas de morte imprevisíveis, que a gente chama, que são as neoplasias dos pacientes mais novos, os acidentes vasculares, tanto cerebrais quanto coronarianos, nos pacientes mais novos também. Mas, conforme a medicina vai evoluindo, a gente consegue, de uma certa maneira, impedir que os fatores de risco existam, e esses pacientes eles acabam vivendo 80, 90 e muitas vezes 100 anos, né? O Japão também, da mesma maneira, é uma sociedade extremamente envelhecida, mas se a gente compara a maneira como eles tratam os idosos na Itália e no Japão, tem uma diferença muito grande. A Itália, embora seja um país muito envelhecido, eles estão com muito problema na parte de manutenção da previdência deles. Então, como que eles podem fazer com que essas pessoas mais velhas se mantenham com possibilidade financeira de ter um acesso à alimentação, à saúde, etc. Então, fazendo um levantamento de literatura, a gente vê que a Itália também tem algum socorro financeiro governamental de 600 euros, 750 euros que eles dão para as famílias mais carentes. E a gente vê que não são poucas as pessoas, né? Nós estamos falando de uma população italiana de 60 milhões de pessoas, eles estão com cerca de 1 milhão de pessoas dentro dessa ajuda. Então, esse problema previdenciário é um problema que, se a gente faz um paralelo com o Brasil, a gente vai entendendo que isso é um problema mundial. Então, o mundo realmente está ficando mais grisalho. Trabalho funcionalmente dentro dessa estrutura é que é a maior dificuldade. Bom,
No Japão, eles fizeram uma maneira bastante interessante de tentar solucionar esse problema previdenciário, né? Eles fizeram com que tanto o governo quanto a própria previdência deles tivesse um X de dinheiro direcionado para que fosse tratado somente essas pessoas, né? Então eu sumi aqui agora, não sei se eu ainda estou, vocês estão me escutando, vamos ver se eu volto aqui. Tudo certo? Aí, Estão voltou. online ainda? Tudo certo. Tá bom. Acho que como você tinha deixado a tela só comigo, o meu celular acabou apagando aqui. Entendi. Então, o que a gente vê no exemplo do Japão é justamente uma coisa bastante interessante, que o que eles fazem lá? Eles direcionam, então, um X desse orçamento para tratamento das pessoas mais velhas, né? Então, todos os idosos, sejam eles em qualquer nível de dependência, se eles precisam de uma assistência num centro de assistência, se eles vão ficar numa casa de repouso, se eles têm uma demência mais importante ou não, o governo consegue prover dinheiro para o melhor cuidado deles. Sem contar que a sociedade oriental, japonesa, eles têm uma maneira diferente de lidar, né? A família ela é multigeracional e quando a gente estuda os centenários, e vocês que gostam de envelhecimento estão super convidados a estudar as zonas azuis, os Blue Zones, se não conhecem, por favor, procurem, onde a gente vê que algumas regiões do mundo, e lá no Japão, Okinawa, eles têm muito apreço pelas pessoas de mais idade. Então, existe culturalmente uma celebração do envelhecimento. As pessoas todas querem chegar às idades mais altas, né? Muito diferentemente do que a gente vê na sociedade mais ocidental, a brasileira em específico, onde a gente vê sempre o idoso sendo motivo de chacota, né? Então, a gente sempre vê o idoso sendo motivo de piada e, de uma certa maneira, recebendo um assédio pela idade, assim dizendo. Bom, aí, o que a gente entende? Fazendo também, pegando o gancho, trazendo para o Brasil. O Brasil, a gente tem uma marginalização muito grande dos idosos. Eu estava aqui fazendo um brainstorming do que a gente ia falar, e é muito legal a gente fazer um debate como esse, porque a gente tem uma oportunidade de trazer à mesa de discussão como que nós, que somos mais novos, eu um pouquinho mais velho do que vocês, mas vocês mais novos do que eu, podem agir em relação à sociedade grisalha, né? E como que nós podemos fazer para que a gente tenha um papel para que os nossos pais e os nossos avós não se sintam marginalizados, né? Então, talvez, muitas vezes, o que a gente precisa fazer não é difícil. A gente precisa simplesmente dar atenção a eles. O que a gente tem visto muito agora nessa época de pandemia é que o isolamento e o distanciamento social que os grupos de risco estão fazendo, não é que a gente se preocupa com eles e eles estão com a saúde deles, como é que eles estão. Na verdade, eles estão lá dentro das casas deles e eles estão muito preocupados conosco que estamos fora, né? Então, a maior preocupação deles é justamente com a gente, que é médico, que a gente que está na linha de frente. Como que nós podemos nos manter fora do risco de contágio? Como que a gente vai poder... será que a gente está fazendo tudo certo? Então, eles não se preocupam sempre com isso, né? Então, a maneira como a gente pode fazer é justamente passar a eles a segurança que a gente está se cuidando. Usar a tecnologia como a gente está usando nessa reunião virtual para a gente chegar mais perto deles, então tentar fazer com que isso aconteça. Antes da pandemia, e aí eu estava falando para vocês do brainstorming, né? Por que será que a gente tem aqui no Brasil tanto o aumento do etilismo entre principalmente os idosos homens, mas, né? Por que isso acontece? Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez? Bom, daí eu vim aqui pensando e falei, isso está fácil de responder. Qual que é o centro de entretenimento para idoso que a gente tem no Brasil? Chama bar, B-A-R, né? As pessoas vão ao bar justamente para interagir com elas dos grupos de mesma idade, para fazer jogo de carta, jogo de dominó, enfim, o que for. E, claro, há acesso ao álcool e à bebida, e aí você acaba tendo um aumento dos casos de etilismo.
para e passo, né, as pessoas têm que interagir, né? Nós mais novos achamos que as pessoas mais velhas não esquecem, elas ficam assexuadas, né? Isso não é assim, né? As pessoas têm relações sexuais enquanto elas têm capacidade funcional. É muito comum a feminização do envelhecimento, então nós temos aí em torno de 6, 7 mulheres idosas para cada homem, e eles acabam sendo muito cobiçados nos homens, né, nas reuniões de dança, bailes, etc., entre as mulheres. E vocês não podem esquecer que eles são pessoas de 70, 80 anos e que não foram, talvez, acostumadas ao uso do preservativo quando eram mais novas, não existiam tantas doenças transmissíveis como existe agora. E também a gente tem a ideia no Brasil, e talvez em nível mundial, de que as pessoas elas só têm risco de doença sexualmente transmissível quando elas são mais jovens, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma palestra para o público leigo, né, nós devemos abordar realmente que o sexo tem que ser um sexo seguro. Tem que existir, sexo é vida, como dizem por aí, mas ele tem que ser bastante seguro e as pessoas têm que entender como é que se usa preservativo, né? Eu estava me lembrando também quando eu estava fazendo aqui o meu roteiro, que uma vez eu assisti um programa do Jô Soares, isso é velho, né? Acho que o Jô Soares vocês nem lembram que ele fez um programa um talk show à noite, e ele estava entrevistando um sanitarista uma vez, e ele disse assim, olha, lá no Nordeste é muito difícil ensinar as pessoas a usar preservativo. Ou talvez a dificuldade maior seja você realmente querer ensinar, porque quando você distribui preservativos para as pessoas que nunca ouviram falar de como usa, e esse cara no programa do Jô Soares estava falando, que ele viu, né, com os próprios olhos, uma pessoa pegando o preservativo, diluindo num copo d'água, mexendo esse copo d'água e tomando o preservativo antes de ter relação sexual. Isso parece um absurdo, mas para vocês verem como isso é bastante possível, né? Tem um episódio do House, onde a mulher estava usando a bombinha de maneira correta, e ele pergunta para ela, ela pega a bombinha e passa no pescoço, assim, né? Então é muito da nossa parte, enquanto médicos, passarmos para o leigo o real uso das coisas, né? Então, se nós fizermos isso, a gente vai conseguir ajudar bastante também no combate a essa marginalização. Bom, aí houve uma pergunta, né? Será que o menosprezo pelos idosos em tempo de Covid-19 é porque a morte dos idosos não preocupa? Veja, é bastante interessante esse questionamento, porque tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de idoso, né? O idoso, você tem o idoso acima de 60 anos, pela conceituação que nós falamos no começo dessa fala, e a gente tem o idoso que realmente é um idoso muito envelhecido, com perda de capacidade funcional intensa, que é aquele idoso que a gente olha quando a gente vai fazer uma visita domiciliar e ele está restrito ao leito, está acamado, emagrecido, o cognitivo já perdido, e ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Então, quando a gente aborda os conceitos de final de vida, de cuidados paliativos, pensando na performance, e isso vem muito da oncologia, a geriatria tem se apegado a esses termos dos cuidados paliativos, isso nos ajuda a pensar, né? Então, nós não devemos deixar de nos preocupar com a morte dos idosos pela curva de idades somente. Então eu imagino o desespero de pessoas na Itália com 80 e poucos anos, 82, 84 anos, super ativos, como a gente vê aqui em consultório, pessoas que estavam plenas e pelo risco do contágio acabaram entrando só pelo fato de ter 80 anos no grupo que, se fosse necessário ir concorrendo com um mais jovem pela vaga de UTI, ele teria deixado de lado. Isso é desesperador. Então, nós temos que ter em mente, quando a gente aborda a morte de qualquer grupo de idade, não pela idade, mas sim pela performance, pela capacidade funcional. Então, nós temos aí uma baita de uma oportunidade para a gente rediscutir as diretivas antecipadas de vontade, né? Em nível nacional, isso é uma coisa que ainda não aconteceu. Toda vez que a gente se depara com um diagnóstico que seja um diagnóstico que vai limitar o tempo de vida dessa pessoa, seja um diagnóstico oncológico, seja uma insuficiência de um órgão vital, um começo de uma demência de Alzheimer, uma insuficiência cardíaca mais grave, uma insuficiência renal mais grave, um DPOC avançado, isso precisa necessariamente ser trazido a uma discussão sobre a morte. Não é falar sobre a morte não chama a morte, né? A gente conversa de morte todo dia e ainda está vivo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado sobre
esse fantasma, esse tabu que se criou na sociedade sobre falar de morte. Falar de morte traz uma economia muito grande para o sistema. As pessoas, ao entenderem que no final da vida delas, fazer qualquer ato heróico não vai mudar em nada o desfecho, às vezes só vai trazer distanásia, que foi o termo que nós falamos há pouco, isso vai facilitar demais. E aí, quando vocês vão aos livros mais famosos, aí, como Mortais, do Atul Gawande, a gente se depara com informações que nos deixam bastante angustiados, onde a gente vê o tamanho do montante de dinheiro que é gasto pelo sistema americano com os pacientes que estão nos últimos dias de vida. E isso não é diferente aqui do Brasil. Então a gente precisa realmente começar a discutir morte e não precisamos ter medo disso, inclusive no pronto-socorro, inclusive nos nossos consultórios. Claro, né, não é numa primeira consulta de geriatria que eu já vou chegar falando de morte para um paciente, mas conforme eu vou conhecendo esse paciente, conforme eu vou entendendo que ele vai perdendo capacidade funcional, é uma obrigação do geriatra falar sobre isso. Então, eu trouxe esses temas, né, e quero responder a tua última pergunta aqui, que você me fez assim: em 2040 teremos um expressivo envelhecimento populacional, mas o Brasil estará capacitado para garantir um envelhecimento digno? Com absoluta certeza, não. Nós vamos precisar de muita educação social, que a gente viu agora pelos últimos 2, 3 dias que a gente está muito longe disso, para entendermos as solicitações desse público envelhecido, né? Então, nós estamos em 2020, eu estou com 43, em 2040 eu vou estar com 63. Vocês que vão cuidar de mim, eu serei um idoso, e acho que nesses 20 anos a gente tem muito, muito a discutir para que a gente realmente se entenda e consiga, aí sim, fazer com que esse expressivo envelhecimento populacional seja melhor abordado e que a gente traga soluções. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar como introdução. Quero devolver essa palavra para você e estou à disposição no final. Muito obrigada, Dr. Carlos. A didática impecável, como sempre, né? Todos os eventos que eu assisto seu são sempre a fala muito bem feita. Muito obrigada mesmo. O Dr. Carlos abordou todos os eixos possíveis de morte social. E, gente, para o pessoal que chegou atrasado, que não estava conseguindo escutar antes, vou retomar um pouquinho o que eu tinha dito. A ideia do evento é que, como é um tema um pouco pesado, a ideia é que seja 20 minutos de fala para cada doutor e depois a gente tenha 40 minutos de discussão. Então, mandem essas dúvidas, mandem experiências que vocês tiveram dentro da área médica, experiências familiares, vão mandando para a gente que a gente vai discutir esses temas depois, tá bom? E sobre horas complementares, eu vou fazer uma lista de presença, vou tirar foto dos nomes que tem aqui, por isso que a gente pediu no e-mail para deixar os nomes completos, tá? Aqui todos os nomes estão completos, está tudo certinho, então tudo certo. Ao longo da conferência, às vezes tem alguém que entra com o microfone ligado, daí eu tenho que mutar todo mundo e desmutar todo mundo. Então tem esse probleminha. E esse sonzinho, esses tiques que vocês escutam, infelizmente não tem o que fazer, gente. É o jeito dessa plataforma, que é a única plataforma que suporta tanta gente, tá bom? Então, me desculpas pelo cliquezinho aí que tá. Mas basicamente é isso. Qualquer coisa, vocês mandem as dúvidas para a Ana, que ela tá deixando o número dela aí no chat, tá? Eu vou passar agora a fala para a doutora Jaqueline. Só um minuto aqui, doutora. A doutora Jaqueline, ela é médica geriatra, ela tem especialização em cuidados paliativos e ela trabalha no Hospital Erasto Gertner, no Hospice, que é onde é a ala de cuidados paliativos, para quem não sabe. E no Valencix, de Curitiba, que também é um Hospice. E ela é colaboradora do movimento Slow Medicine no Brasil e é membro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Então, doutora Jaque, fica à vontade quando você quiser. Muito obrigada. Obrigada, Naju. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite inicialmente, né? E parabenizar também pela associação que eu andei dando uma olhada a respeito dos conteúdos, né? E realmente eles são feitos de forma muito responsável e impactante. Achei muito interessante. Então, deixa eu só ver se eu consigo enxergar vocês aqui. Não, né? Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Estão todos ouvindo? Sim, pode continuar. Tá bom. Bom, seguindo o tema, né, a respeito de morte social,
vou abordar um pouquinho alguns dados sobre suicídio e trazer um pouco da relevância do assunto no momento que a gente está vivendo, principalmente, né? É sempre muito importante falar a respeito, mas em especial nesse momento. Então, como o Dr. Carlos falou a respeito da morte social, que é aquela que tem a ver com não pertencimento e a ausência de uma referência, né? Então, é como se a gente estivesse vivo, vivenciando todos os impactos das determinações econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, mas também o impacto da ausência de, às vezes, afeto, ausência de amor, da felicidade, da esperança, e do cuidado e dos sentimentos, que todos temos o direito, né? Então, há uma relação entre suicídio e morte social? E sim, há uma relação, né? Porque a pessoa com ideação suicida, ela tem um projeto concreto de tirar a vida, né? Ela não tem desejo, na verdade, de se matar, mas sim de matar todo aquele sofrimento que vai tornando a vida insustentável, né? Insuportável. E trata-se de um tema que agora veio à tona, né, a falar, não com tanta divulgação, mas veio a respeito da morte daquele ator da Globo, não sei se todos ouviram falar, né, o Flávio Migliaccio. E então isso foi comentado, né? Bom, então falando de suicídio no Brasil, o que nós teríamos de dados? Fiz uma média dos últimos dados que eu encontrei, são dados escassos também na literatura. Então, há uma estimativa de uma taxa de 8,9 mortes por idosos, né, a cada 100 mil habitantes. Para ter uma ideia, a taxa nacional seria de 5,5 mortes de todas as idades, né, por 100 mil habitantes. Então, vocês vejam que a idade, nas pessoas acima de 60 anos, essa taxa é maior, né? Falando em termos de mundo, por exemplo, na Europa, esse número é ainda mais expressivo, né? Tem-se um valor de 29,3, quase 30 mortes de pessoas acima de 65 anos lá, por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia a respeito de comparação também, essa taxa de 30 mortes, ela é similar aos nossos homicídios no Brasil, que é de 30 mortes, 30 homicídios por 100 mil habitantes. Então, realmente é algo bem impactante, né? E no mundo todo, se nós formos observar, em números absolutos, os suicídios, eles matam mais que homicídios e as guerras juntos. Então, realmente é de se dar importância. Se a gente for ver, fazer uma avaliação, né, daquelas tentativas de suicídios consumados realmente, na população geral, é em torno de uma morte, um suicídio a cada 20 pessoas que tentam, tá? Dados mais atuais de 2017. No idoso, um paciente com mais de 60 anos aqui no Brasil, essa razão, ela cai para 2 tentativas e 1 morte, né? 2-1. Então, o que a gente vê? É que os idosos, eles são menos ambivalentes em relação à morte, né? Ou seja, eles têm menos dúvidas de antecipar o seu fim. Então, acaba se concretizando. E por que isso é importante, né? Porque nós temos como médicos, como estudantes, como estagiários, a gente tem como avaliar alguns sinais, sabe? E para poder realmente intervir de alguma forma, né? Então, e algo que é interessante saber também, em termos de epidemiologia, é que a maioria são homens, né? Um total de quase 80%, e na sua quase totalidade, na verdade, um pouco mais da metade, 60%, são solteiros, viúvos ou divorciados. Então, tem muita relação com a questão do relacionamento, né? De como estão levando a vida, muitas vezes, né? O isolamento. E quais são alguns sinais, né? Vocês podem se pedir assim, como que a gente faz para realmente ver quem pode ter algum fator para levar ao suicídio, para poder atuar, né, de alguma maneira. Então, o que a gente percebe é que é muito parecido com pacientes que têm transtorno depressivo, tá? Mas difere em algumas questões.
as pessoas com mais de 60 anos, principalmente os muito idosos, eles podem ter mudança de humor, você vai ver conflitos familiares, depressão, rejeição de doenças crônicas, então começam a negar que tem a tal doença, não tomar os medicamentos, podem até verbalizar o desejo de morrer e a gente acaba não dando atenção. Que mais? Mudanças negativas, nós estamos vivendo muito isso com relação à aposentadoria, impossibilidade de exercer a profissão, dependências físicas, dependências psicológicas, né? Ou muitas vezes está enfrentando um processo de morte social, como a gente falou, né? Subjetiva. Então, com isso, eles vão ficando mais isolados. E lembrar sempre também, em tratando-se de doenças mais avançadas, em pacientes que estão no processo de terminalidade, que quando estão com algum sofrimento físico, essas angústias passam a aumentar. Tá? Então, tratar de forma impecável os sintomas, falando em cuidados paliativos, uma fase 2, fase 3, pela SPECT-BR, é muito importante. Tá? Que mais? Bom, para a gente poder verificar isso nas consultas, a gente tem que ter, a primeira coisa é o vínculo. Então, o vínculo, aquela consulta em que você consegue realmente dar atenção ao paciente, a entender o que ele está demonstrando, às vezes nem é tanto com palavras, mas muitas vezes os gestos, a forma como a família tira a autonomia dele, ou como que ele se posiciona numa conversa. Muitas vezes eles falam que, eu não quero incomodar ninguém, eu já vivi demais. Meu último compromisso era ver meu filho encaminhado, né? Ou estou cansado de viver, porque está todo mundo bem, ninguém precisa mais de mim. São questões que às vezes a gente acaba atribuindo a um pouco da personalidade do paciente, mas sim elas podem trazer às vezes algo como essa ideação, ou ao menos esses pensamentos em antecipar a sua vida. Bom, e aí a gente pode entrar em alguns outros temas, né? O que a gente tem visto, na verdade, é que há um culto muito grande com relação à felicidade, né? Dá para ouvir bem? Sim. Tá. Há esse culto com relação à felicidade, mesmo culto que se tem com relação à juventude, né, no Brasil. Então, a gente tem que desmistificar tudo isso para realmente entender o cerne dessa questão, né? E por mais que a gente veja assim, a medicina evoluiu muito tecnologicamente, nós temos muitas também na sociedade, muitas atrações, muitos atrativos, muitas formas de nos ocuparmos. Mas se vocês perceberem, por mais que exista realmente todo esse possível desenvolvimento, né? As pessoas estão cada vez mais deprimidas, cada vez mais sozinhas, né? E cada vez mais sem esperança. E isso a gente vê de forma muito nítida, né? Então, em algum momento da vida, isso vai surgir para alguém que começa a se questionar, mas peraí, a vida é só isso? Sua vida se resume a isso? Né? E vai trazendo aquela angústia, aquela que pode muitas vezes eles trazem como desespero. E às vezes isso, inclusive, é visto como sintomas que podem simular, inclusive, doenças graves, né? Infartos, enfim, a gente percebe, vê muito isso, principalmente no pronto-socorro. E nesse momento de pandemia, essas situações têm acontecido com mais frequência, né? Bom, mas o que isso quer dizer, né? Eu estava falando da questão da felicidade. Porque, na verdade, a gente atribui esse vazio, essa angústia, esse desespero, à ausência de felicidade. Mas, na verdade, o que muitos estudos falam a respeito desse assunto é que não é a felicidade em si, mas a falta de um sentido para a vida. E esse é um ponto que eu acho que é crucial no tema, em tudo que o Dr. Carlos também abordou, que está por trás, né? Está por trás disso. Então, a felicidade, o que seria, né? A origem realmente da palavra, ela está no pertencer e servir algo além de si mesmo. Desenvolver o melhor de si mesmo, tá? E então, ter um sentido para a vida torna as pessoas mais resilientes, que é um fator preditor de proteção, né, para eventos, inclusive, cardiovasculares, enfim,
São poucos dados a respeito, mas se sabe, já houve comentários a respeito disso, e na prática a gente vê que realmente os pacientes que são mais resilientes, eles acabam se adaptando à doença, se recuperando às vezes de forma melhor que os outros, né? Então, isso, e muitas vezes os pacientes que têm sentido de vida acabam vivendo ainda mais, independente da doença estar avançada ou não. Isso é muito comum. Mas voltando ao caso do ator Flávio, não sei se todos viram, ele deixou uma carta. Ele cometeu suicídio numa fazenda, né? E deixou uma carta. E aí uma frase que foi divulgada, eu vou até ler um trechinho só para ver o que vocês pensam a respeito. Mas ele dizia assim: me desculpe, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. E para fomentar ainda mais a discussão, houve um relato de um outro autor muito conhecido, o Lima Duarte, que ele se queixou da mesma atitude. Então ele disse que ele também sentiu o mesmo e ainda atribuiu a esse ato, falou que ele teve muita coragem, né? E o que vocês sentiram? O que deixa inquieto em cada um de vocês a respeito dessa carta? Agora, no final, a gente vai abrir para perguntas. Eu queria, especificamente nesse momento, ouvir a respeito disso. O que inquieta nisso? Mas já trazendo o que a mim salienta muito, eu acho que a todos vocês vão pensar também, que é, no fundo, assim, a essência disso, a desvalorização. Né? Acho que não tem como a gente falar de um assunto sobre esse sem a gente ir mais a fundo. Podemos, sim, é o que mais se faz, nós falarmos que, porque o governo está desvalorizando as pessoas acima de 60 anos, 65. Porque as instituições não dão oportunidades para as pessoas. Porque as crianças não valorizam, não respeitam os mais velhos. Porque as instituições, né, não abrem, não fazem, não fazem projetos, programas, tem que fazer mais valorização. Enfim, dá para pensar em 1000 questões que vêm de fora para dentro, para poder ainda estimular mais, ainda melhorar esse processo de valorização, né? Mas será que é por aí? Será que realmente é por aí? Porque problemas nós temos no Brasil, nós temos na Índia, nós temos na Europa, nos Estados Unidos, nós temos em todos os lugares. E temos guerras também, e nem se consegue falar sobre desvalorização no meio de uma guerra. Mas a questão mesmo, o que nós temos que refletir, e eu acho que o mais importante disso é essa reflexão, porque é o que depende da gente realmente, tá? É que nós somos sim uma sociedade muito materialista. E isso se reflete em nossa valorização, principalmente em relação ao corpo, ao físico, muito mais que a mente, né? E se nossa sociedade valoriza mais o corpo, no momento que a gente, o corpo que eu digo físico, a questão de produção, no momento que a gente não produz mais, né, a gente se aposenta, a gente não está no mercado de trabalho, então a gente é escanteado, né? Mas aí vocês podem dizer, não, mas não é bem assim, eu valorizo, né? Eu não valorizo somente o aspecto físico, veja, eu faço isso, faço aquilo. Será? Será mesmo? Vamos ver os nossos hábitos, né? Será que a gente realmente valoriza? Recentemente eu vi um vídeo que eu posso indicar, porque ele é fantástico, de um psicólogo, em que ele retrata muito bem essa questão de uma forma objetiva. Por exemplo, você sabe que precisa, todos os dias, escovar os seus dentes 3 vezes ao dia no mínimo, não é mesmo? Quando você tem um machucado, você abre uma ferida, você coloca um band-aid, você limpa, porque você sabe que pode infectar se não cuidar, não é mesmo? Toma banho todos os dias, se não mais de uma vez. Ou seja, todos sabemos como cuidar da nossa saúde física. A gente sabe disso desde os 5 anos. Mas o que a gente sabe sobre manter a nossa saúde psicológica? Eu creio que nada. A gente passa mais tempo cuidando da saúde dos nossos dentes do que da nossa mente. E nós suportamos muito mais as feridas emocionais
com mais frequência do que a física. E quando eu digo suporto, não é no sentido de sou forte, tolero, é no sentido de não compreende, de negligencia e ignora, né? Feridas como fracasso, rejeição, solidão. E elas, quando a gente ignora, elas podem piorar ainda mais. E podem sim, e causam um impacto muito grande nas nossas vidas, tá? E para isso existem hoje técnicas e com comprovação científica muito eficazes para resolver, para trabalhar essa questão. Mas a gente nem se dá o trabalho de ir atrás disso. Talvez em algum momento da vida a gente comece a dar um pouco de atenção e aí as ferramentas para nós já estão um pouco mais escassas. E quando alguém está se sentindo deprimido, o que a gente fala? Não, fica tranquilo, não é nada, bola para frente, né? A gente sempre dá um jeitinho de passar adiante, né? Coisa da tua cabeça. Mas imagina tu falar isso para alguém que está com uma perna quebrada. Não, é só uma perna quebrada, bola para frente. Não é bem assim, né? A gente consegue ver muito bem nítido quando a gente coloca no físico. E isso mostra que sim, somos uma sociedade materialista e, portanto, os nossos valores vão acabar sendo nesse sentido, né? Ok. Bom, e a gente não só tolera como a gente alimenta, só para vocês perceberem, às vezes vocês podem pensar assim, mas é muito cruel quando alguém não dá atenção para o que a gente pensa, mas a gente não dá atenção para os nossos sofrimentos. Nós somos muito cruéis com nós mesmos, tá? Tem um filósofo que se chama Mathieu Ricard, ele escreveu um livro que é A Revolução do Altruísmo. E quando ele fala do altruísmo, ele fala muito da compaixão e da autocompaixão. Então ele dizia que nós deveríamos ter academias de compaixão, não é? A gente não vai 1 hora por dia na academia para exercitar o corpo? Tínhamos que ir lá 1 hora por dia para poder exercitar um pouco a nossa mente, né? De uma forma, higienizar, digamos assim. Né? Bom, então nessa tendência da gente subvalorizar as questões emocionais, as nossas debilidades mentais, a gente pode sim somatizar, inclusive, as doenças, né? Então é algo que a gente tem que dar um pouco de atenção a respeito disso. E por que isso é importante? Porque se a gente trabalhasse mais nossas faculdades mentais em equilíbrio com as outras, que nós não somos só feitos de corpo, isso poderia nos dar argumentos, nos dar ferramentas para a gente depender menos dos valores que o mundo que nos cerca nos dá. Para a gente poder tirar isso de dentro, porque são coisas que ninguém vai tirar. Isso já todos sabem, mas a gente esquece. E aí a gente espera que venha de fora. E no momento que a gente espera que venha de fora, quando não vem, a gente não sabe mais o que fazer. E aí as questões como o suicídio podem vir. Tá dando para ouvir? Bom, então, resumindo assim, o que a gente pode fazer no consultório com relação a isso, ou quando for atender, ou quando estão acompanhando o atendimento? Tem 4 situações que a gente pode, que são muito importantes, e foi uma psicóloga, Emily Smith, que abordou isso no trabalho de doutorado dela, se não me engano. Então, desde que eu vi esse estudo dela, toda a consulta, a primeira consulta pelo menos, e eu coloco no cabeçalho algumas questões que os pacientes trazem como valores, para sempre remeter e trazer isso à tona para eles. É uma forma da gente ir estimulando isso neles também. E o que seria isso? Ela fala que existem 4 pilares para a gente transformar, para a gente construir uma vida com sentido. Tá? Quais seriam esses? Primeiramente, é o primeiro e um dos principais, né? Pertencimento. Então, nós precisamos, para ter uma vida com sentido, sentir que estamos sendo valorizados por quem somos. E também damos valor aos outros, o que é muito importante. E verdadeiro valor não é no sentido de, hoje eu gosto disso, não gosto daquilo, eu odeio aquela pessoa, vamos reunir para odiar a pessoa. Não é bem esse sentido de pertencimento, é algo maior, com sentimentos nobres, é para criar laços mesmo, baseado em virtudes, né? Segundo ponto, propósito. Isso também está sendo muito falado a respeito e é extremamente importante, a gente não pode banalizar a palavra e se entender e compreender e colocar em prática, né? O que seria? Um propósito nada mais é do que usar os nossos pontos fortes ao bem dos outros, entendeu? Então, a gente tem que só cuidar para não colocar o nosso propósito em coisas que são passageiras. E o que é passageiro?
Trabalho é passageiro, pessoas são passageiras, coisas são passageiras. Porque a idade, o envelhecimento vem para nos mostrar que a gente tem perdas. E se a gente coloca o nosso sentido da vida em qualquer uma dessas três, por mais importantes que elas sejam, em algum momento a gente vai perder e podemos novamente esvaziar. Né? Terceiro, transcendência. Tá? E o que seria a transcendência? Não tem a ver com religiosidade ou metafísica ou qualquer outra coisa, tá? Numa primeira instância. Seria mais aquilo que nos conecta. Aqueles momentos em que nos sentimos conectados a algo superior. Para algumas pessoas é através da arte, para alguns é através da medicina, através da religião, sim, por que não? Através da poesia, da escrita, da música, contemplação com a natureza. Esse aspecto é bem importante. Então, o que vai ser, whatever, né? Pode realmente ser qualquer situação que vá te elevar em algum sentido, se tirar da mecanicidade dos dias, trazer um pouco de consciência, digamos assim, né? Vai se conectar com algum canal, com a natureza das coisas. Um quarto, que é o que mais surpreende as pessoas, e que esse eu acho bem importante, principalmente para tratando-se, né, das pessoas com mais de 60 anos, é contar histórias. Aqui é uma chave, porque nós precisamos compreender o sentido de cada idade da vida. Já que você consegue se tirar do mudo aí, se mutar aí todo mundo? Tem que clicar aí no microfone. Não vai demorar muito. A gente fica falando e sente falta de ouvir. Aí, deu certo. Olhar. Mas então, esse quarto ponto, então são 4, né? O primeiro que é o pertencimento, o segundo propósito, o terceiro transcendência, quarto contar histórias. E é o mais transformador. Por quê? Porque tratando-se da faixa etária, e digo ainda principalmente dos muito idosos, né? Mas criar uma narrativa dos acontecimentos das nossas vidas traz uma clareza. Traz uma clareza das situações, porque a história ela pode muitas vezes ser redentora. O que seria isso? É quando o mal ele é redimido pelo bem. Então, as pessoas com um sentido na vida, elas tendem a contar a história de sua vida com um teor de redenção, com um teor de crescimento, com amor, nada mais é do que amor. E quando a gente compreende as idades da vida e o aspecto característico que precisa naquele momento, é uma forma da gente dar sentido para ela, de valorizar também, né? E quando isso não acontece, vem o contrário, que é a desvalorização. Muitas vezes pode se mostrar através de um aborrecimento. E a gente fala, né? Ele é muito aborrecido, ele é carrancudo, aquele idoso, enfim. O que é o aborrecimento? É uma ausência de valor, né? Porque quando a gente tem os valores e age de acordo com as leis da natureza, a gente pode converter qualquer problema em uma oportunidade para se desafiar e crescer. Tá? Então, acho que para logo terminar, o que eu queria dizer, assim, que quando, trazendo um pouquinho da história do suicídio, daquele ator, eles falaram a respeito de coragem, tá? Na verdade, coragem, a etimologia da palavra vem de cor. Cor significa coração e agem vem do agir, né? Então, seria agir com o coração. E pelas tradições filosóficas, isso seria mais ou menos ser quem realmente nós somos, né? E nada, ninguém, nem Estado, nem guerra, nem uma instituição, nem a ausência de Estado pode alterar algo que tem mais a ver com o que a gente realmente é, com aquilo, e não com a nossa persona, com a nossa personalidade, tá? E então, essa palavra, né, na minha opinião, jamais poderia estar vinculada a um ato como o suicídio, por mais drama, por mais questões importantes que eles possam nos trazer, tá? E a gente não deve usar a palavra coração de forma banal, não é isso que eu quero dizer. É realmente o simbolismo do centro que ela traz, que representa a identidade, de ser quem se é e fazer o que a gente veio fazer. Porque a gente realmente se realiza quando a gente é aquilo. A gente consegue ser o que a gente é, né? E nós viemos no mundo para dar um recado, né? Isso no budismo se chama
o seu nome interno, né? Na sabedoria indiana é a retação. E o que é isso? É sacralizar a vida, entendeu? No sacralizar no sentido de tornar sagrado. O que é isso, né? É de dar sentido, tirar a vida da arbitrariedade. E esse é o nosso compromisso como ser humano, como médicos, como amigos, como irmãos, né? Pai, filho, enfim. Então não é pra gente agora, e esse momento atual nos traz muito isso. Não é pra gente sair para fora, olhar para a natureza e pedir o que eu posso usar daqui, como que ela pode me ser útil. E não, é a gente poder olhar para ela e pedir como que eu posso te servir. Né? E é por aí, é nesse caminho que a gente vai achar o nosso sentido para as coisas. Então, hoje à noite, quando vocês lembrarem de tomar um banho, quero que vocês, se possível, lembrem-se também que nós precisamos fazer a nossa higiene mental todos os dias. Tá? Tem muitas técnicas para isso. E às vezes até não desligar a televisão ou ouvir menos, né? Mas enfim, tem muitas técnicas. E a gente está num momento da pandemia, né, em que a natureza nos convida à mudança. A pandemia nos convida à mudança, né? E a natureza, ela montou um palco, tá? Um palco próprio para isso. Mas cada um vai escolher a hora que vai florescer. Então, o que eu queria deixar de mensagem mesmo é que eu espero que vocês saiam hoje daqui maiores do que entraram, tá? Porque isso sim vai agregar mais ao mundo, mais valor ao mundo, e que cada vez que vem uma notícia como essa, de um suicídio, vocês possam buscar o que vocês têm, algo mais profundo, não fique só na superficialidade, né, do idealismo, às vezes até no fanatismo, e possam refletir. Acho que era um pouquinho sobre isso mesmo. Tinha anotado alguns pontos, mas foi aquilo que o Dr. Carlos falou a respeito do envelhecimento populacional e da marginalização. Acho que o cerne de tudo realmente é essa parte mais profunda. E o discernimento. Jaque, muito obrigada pelo discurso. Foi muito difícil não chorar aqui. Minha vontade era ligar a câmera e realmente chorar, assim. Não só pela questão dos idosos, mas o poder que a medicina tem em poder apaziguar essa questão, né? E isso, vocês dois deixaram isso muito claro, a questão do cuidado, né? Por mais que realmente em 2040, como o Dr. Carlos disse, não vamos conseguir, com uma medicina muito bem exercida, a gente consegue apaziguar isso, né? Vocês dois são exemplos excelentes. E a gente está recebendo perguntas muito fortes, muito impactantes para vocês dois. Então, vou começar então falando as perguntas. A gente está com perguntas direcionadas. Então, tem pergunta para o Dr. Carlos e tem pergunta para a doutora Jaque. Fica ok assim para vocês? Pode ser? Pode. Tá. Vou começar com o Dr. Carlos. Vou falando uma. Quer que eu fale uma por uma ou uma de cada vez? Como que o senhor prefere? Não sei, você consegue juntar elas por grupo, assim, de mesmo assunto? Ou quem sabe você me faz uma, faz outra para já, que a gente tenta responder um pouco mais rapidinho, para tentar responder segundo. Beleza. Sim. A primeira pergunta para o Dr. Carlos veio. Os idosos estão há muito tempo internados pelo Covid. E eles estão recebendo acompanhamento psicológico na UTI? Na UTI? Depende do serviço, né? O serviço que eu trabalho aqui em Curitiba, com o Hospital Santa Cruz, sim, a gente tem um serviço de psicologia para todos os pacientes que internam na UTI e também para os pacientes que estão internados na enfermaria. A gente montou uma estratégia para que a psicóloga dê suporte online, né, por telefone, haja vista esse medo total de contágio que as pessoas têm. Mas, assim, dentro dos hospitais, das instituições, né, eu imagino que a gente tenha já bem fundamentado o apoio psicológico. O meu maior medo é dos pacientes que estão em confinamento dentro de casa, né? Eu tenho tido, assim, muita demanda de pacientes me ligando, me procurando, justamente pelo que o confinamento está trazendo de consequência, né? Então, assim, eu tive casos desde uma piora de um eczema de estase, né? Vou explicar isso para vocês, não sei se todos conhecem, mas a gente tem uma insuficiência venosa, a paciente não consegue ter retorno venoso das pernas, né? Por insuficiência venosa, varicosa, e às vezes fica lá muito parado esse sangue lá embaixo, faz um eczema, faz uma reação de pele. A pacientinha estava super acostumada a andar todo dia à igreja e ao mercado, e ela parou de fazer isso.
Então, como ela ficou parada dentro de casa, ela teve uma exacerbação clínica de uma doença comum. E isso fez com que ela me procurasse. Então, assim, puxa, como é que a gente faz isso, né? Eu sugeri para que eles comprassem uma bicicletinha estática, daquelas de ficar pedalando quando está sentado na frente da televisão, e resolveu, né? Então, a gente tem tido aí muita procura, e assim, no começo mais, mas ainda, toda semana tem aí uns 2, 3, 4 casos de pessoas que me procuram, doutor, eu não aguento mais, o que que eu faço? E a nossa ideia, né, e para quem já teve, né, teve um texto meu aí que viralizou total, né, chegou no Brasil inteiro, mas assim, eu ainda acho que a gente tem que ter muito medo do vírus e não medo das pessoas, né? A gente comeu aí com farofa uma informação de que as pessoas assintomáticas passavam a doença muito, e isso está cada vez mais caindo por terra. A própria ciência está mostrando para nós que quem é o principal culpado pela transmissão do vírus são os sintomáticos em ambientes fechados, né? Então, se nós usarmos de tudo que nós sabemos de como a gente pode impedir o contágio, nada impede que a minha mãe venha me visitar com seus 72 anos e com o seu DPOC e com todos os fatores de risco que tornam ela realmente uma pessoa que não pode nem chegar perto do vírus, mas ela pode chegar perto da gente, ela pode chegar perto dos netos dela. É só a gente ter uma metodologia de evitar o contágio, né? Então, acho que essa que é a principal lição que a gente está tendo agora, nesse momento. Aqui, principalmente, a gente está falando do sul do Brasil, que é um lugar onde a gente não tem o vírus circulante, como a gente tem em São Paulo, Rio, e, enfim, lá para cima. Aqui, a gente vai ter, né? A gente liberou geral, né? A gente viu que o distanciamento social caiu por terra agora, mas, assim, nada impede que a gente continue fazendo os nossos hábitos, o uso da máscara, o distanciamento social, o álcool 70. Se nós conseguirmos manter a nossa metodologia de evitar o risco de contágio, a gente vai conseguir, né, voltando à pergunta, dar o suporte psicológico para os nossos grupos de idosos que estão perdidos. Por mais que a gente ache que a gente conversando por WhatsApp, por call de mensagem, de vídeo, por WhatsApp com a nossa mãe ou com os nossos avós, a gente está fazendo bem, a gente tem uma coisa principal, né? Que nós, médicos, e vocês, estudantes de medicina, vão descobrir com o tempo, nós temos um poder como ferramenta terapêutica enorme, só pelo simples fato de nós estarmos presentes na frente do paciente que vem nos procurar. E nós, enquanto pessoas, né, usando toda essa espiritualidade que a Jaque falou, nós, enquanto pessoas, a gente pode mudar muitos desfechos e a energia à nossa volta. Assim, a gente precisa entender isso quanto antes, porque isso vai nos tornar médicos melhores, a gente vai conseguir ser mais efetivo na nossa prática médica. E isso serve para as nossas famílias. Às vezes a gente fala, não, a mãe está bem, o pai está bem, eles não estão bem. Põe uma máscara N95, que é a melhor que tem, a PFF2, troca o sapato na entrada quando você está chegando lá na casa deles, passe álcool 70 na tua mão, tudo bem, você não vai poder dar um abraço, um beijo no teu pai, mas com o álcool na mão, com a mão tá limpa, você está com a máscara, pegue na mão dele, segure, né? Seja contato humano, pele com pele, né? É o que a gente brinca, que a tecnologia jamais vai substituir isso, né? Então as pessoas têm medo, meu Deus, o que vai ser da gente agora como médico, a inteligência artificial está vindo, vai nos atropelar. Calma, né? Nós ainda somos humanos com humanos. Quando a tecnologia, se um dia chegar assim, daí não vai ter mais nada, não vamos estar mais aqui, né? Então a ideia que eu vejo é essa. Puta, eu falei que ia responder rápido, né? Não, imagina, pode, vamos, fiquem à vontade. Mais alguma coisa, doutor? Não, da minha parte da primeira pergunta foi essa a resposta. Muito bem respondida, inclusive. Obrigada, doutor. Vou passar então a primeira pergunta para a doutora Jaque. Veio aqui a pergunta. Qual a relação, ou melhor, qual a diferença entre morte e impossibilidade da vida no contexto da geriatria e da slow medicine? Como abordar a impossibilidade da vida com os idosos? Impossibilidade da vida, na verdade, seria uma probabilidade, né, da vida ser interrompida, né? Impossibilidade da vida, a gente teria que entrar num conceito do que é a vida, né? E aí a gente vai se esbarrar se vida é você estar produzindo lá fora, caminhando, correndo, ou se vida, e também exigindo da sua mente, né? Ou se vida é você estar numa cama, né? Totalmente dependente, mas estando com sua mente, com as suas faculdades mentais ativas.
é um termo assim, um pouco delicado, né? Era o que é a diferença da morte com a impossibilidade, mas é muito falado a respeito. A morte em si é aquele fato consumado, né? Perdeu as suas atividades vitais, né? E a impossibilidade da vida, então a gente teria que entrar, e mais ainda, mais do que ver o que é o significado da vida, a gente tem que perguntar para a pessoa, o que é vida para você? Porque se para a pessoa ter vida é, que nem o Dr. Carlos estava falando, né? A interação com a sua família, é estar perto de quem gosta, é poder fazer o que dá valor, se ela está impossibilitada de fazer aquilo, para ela isso é uma impossibilidade de vida. Né? Então isso já vai isso vai começar a fazer uma medida no que a gente pode atuar aí, por exemplo, né? Bom, então para essa pessoa é mais importante tal e tal coisa do que um medicamento, né? Aí a gente começa a estabelecer os reais valores, as reais importâncias, e é o que a gente faz na diretiva de vida, porque se não existisse diferenças nas possibilidades de vida ou impossibilidades, não precisaria ter uma diretiva, né? Eu saberia o que seria bom para todos, mas não. Tem uma diretiva justamente porque somente a outra pessoa vai saber o que para ela é importante. Então, acho que, né, é bem a questão que está muito vinculada à autonomia, né, do paciente, de todas as pessoas. Por isso que nós devemos sempre abordar, né, esse tema com todos, né? Quanto antes as pessoas começarem a entender, isso fica mais fácil. A geriatria, por nós contarmos o tempo em anos e não em décadas, como a gente conta entre nós aqui, a gente conta em anos e às vezes em meses, né? Então a morte, ela é uma coisa cada vez mais presente. E a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente fala, e eu gostei muito da sua abordagem, o que é vida, né? Eu tenho pacientes que a gente discute diretiva e ele diz assim, doutor, enquanto eu estiver respirando, eu estou vivo, vocês façam tudo para mim. E a gente vai fazer, ele definiu, né? Agora, tem pessoas que dizem, olha, se eu estiver vegetando, se eu não tiver autonomia, se eu estiver totalmente dependente, vocês, qualquer coisa que ameace a minha vida, vocês já não tratem mais, vocês deixam eu ir. E a maioria das pessoas é assim, na verdade. Então, é quando a gente explica para elas que em determinado momento elas vão precisar de ajuda para tudo, né? Para se limpar depois do número 2, para tomar banho, para se alimentar artificialmente. As pessoas dizem, não, mas isso não é vida. Sim, realmente isso não é vida, né? É aí que é o conceito. Sem contar a carga emocional que fica para quem está cuidando, né? Então, assim, quando a gente chega assim, o paciente AVCzou, né? Que é um quadro súbito, vascular, grave. Você pega um paciente de 90 anos que AVCzou, ele talvez já tivesse um Alzheimer, já tivesse alguma coisa que estava limitando a vida dele. Você chega para os filhos no pronto-socorro. Ele disse o que ele queria que fizesse com ele? Não, doutor. Lascou, porque quem vai ter que definir agora são vocês, os filhos, né? E aí, como é que faz? Vamos fazer de tudo? Não vamos fazer de tudo? Então, esses são os dilemas que a gente vive na nossa prática geriátrica todo dia, né? E é onde a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que a morte ainda faz parte da vida. Em algum momento, todos nós vamos. Como a gente faz, como a gente vai, ainda é uma escolha nossa. A gente consegue, claro, né? Se cair um meteoro na cabeça, alguém te dá um tiro na cabeça, isso pode totalmente fora, imprevisível. Mas se a gente morrer de morte natural, a gente escolhe. A gente escolhe, é a gente que escolhe. E até só complementando, são decisões muito difíceis. Como a gente não trabalha isso durante a nossa vida, e mesmo com 90 anos, tem pessoas que nunca se perguntam a respeito, a gente colocar esse peso para a família resolver e decidir também é cruel muitas vezes, né? Porque eles podem tomar algumas decisões e ficar com aquilo, poxa, mas se eu tivesse feito diferente, ele estaria aqui, porque eles não têm a carga, a noção da questão metabólica, do desenvolvimento humano, da fisiologia que a gente como médico tem. Então, o que a gente puder compartilhar, olha, realmente pela medicina, a gente sabe que ele tem uma doença ameaçadora de vida, então isso provavelmente vai impossibilitar que ele consiga ter a vida que ele tinha. A gente já vai direcionando eles para aquilo que eles já estão pensando a respeito, mais do que pedir, mas querem que entube ou não entube? Isso, né, hoje a gente já sabe que não se faz, né, não se pergunta, e essas questões são muito boas, e foi ótima pergunta.
Ótimas perguntas e ótimas respostas também, né? Super incisivas. Doutor Carlos, pegando o gancho do que você estava falando de convencimento e de conversar, veio uma pergunta aqui. Como que eu convenço um idoso a ir no médico? O meu avô, por exemplo, precisa muito de um geriatra, mas se recusa. A gente usa na geriatria, né? Já que com certeza já ouviu falar isso, capaz de ela falar também. A gente vê as pessoas mais velhas, elas exacerbam as suas qualidades e os seus defeitos, né? Então, a pessoa que é teimosa quando ela era jovem, ela se torna muito teimosa quando ela é mais velha, né? A pessoa que era querida, ela se torna uma vozinha super querida, né? Ela já era querida de antes, não é porque ela ficou mais velha querida. Quando você pega, então assim, vamos lá, né? Você é um neto que quer levar o seu avô no médico e ele não quer, está batendo o pé. Primeiro, provavelmente ele viveu 2/3 da vida dele sem você existir no mundo, né? Você não sabe como é que é a vida dele. Ele já era teimoso antes, ele é um cara que não ia ao médico, entende? E aí é o que a gente mais vive hoje. Você tem que partir para a informação, você tem que educar o teu avô, você tem que dizer o que serve um geriatra, o que nós fazemos em consultório. Nós somos especialistas em envelhecimento, a gente vai tentar, junto a uma boa anamnese e exame físico, identificar quais são os fatores de risco que a gente pode intervir, quais são os comportamentos que a gente pode intervir, o que a gente pode, frente à medicina hoje, utilizar para tentar fazer com que você viva mais e melhor. A gente provavelmente vai tirar remédio, que é o que a gente mais faz quando a gente chega numa primeira consulta, né? As pessoas acham que ir ao médico, ele vai achar doença na gente. Provavelmente a gente vai elencar alguns diagnósticos, mas não necessariamente a gente vai querer fazer algumas coisas muito de modificação, assim. Eu brinco com as pessoas, assim, o geriatra, a gente tem um conhecimento, a gente tem que ter um conhecimento muito bom de vida, né? A gente não vai tratar a doença, a gente vai tratar a pessoa, né? Eu não vou pegar um paciente de 90 e poucos anos que tem uma insuficiência renal grave e vou tirar o que ele mais adora, que é comer queijo na vida. Eu não vou fazer isso, entende? Para que eu vou fazer isso? A pessoa chega com 80 e poucos anos, o único prazer que eu tenho na vida é fumar. Eu vou dizer, pare de fumar. Né? Eu preciso orientar ele que o tabagismo, em qualquer momento que ele pare de fumar, é melhor para ele em termos de saúde, mas ele vai dizer assim, doutor, não adianta, é minha vida, eu que mando. Sim, o senhor que manda, parabéns, ok. Né? A gente está aqui na obrigação de, e eu gosto muito disso também, quando a gente estuda, quando eu, médico, especialista, né, em medicina de família, em clínica médica e geriatria, me deparo com um paciente, eu estou me deparando com um especialista na prática. Ele traz a vivência da doença para frente da minha consulta que eu não tenho. Então, não adianta eu querer falar para ele, eu sei da sua doença, meu mestrado foi nisso, eu fiz mestrado em lesão por pressão. Se ele for um paciente com autonomia preservada, for um tetraplégico, ele vai saber na prática muito mais do que eu sobre lesão por pressão. Então a gente tem que confrontar ali as nossas ideias e tentar chegar no caminho do meio, né? Eu adorei quando você falou, Jaque, do budismo. Realmente, né? Eu acho que quando a gente vai cada vez mais estudando o envelhecimento, a gente se torna muito adepto ao caminho do meio, né? Não adianta. Aliás, a vida inteira, conforme você vai vivendo e vai entendendo, vai compartilhando, toda vez que a gente senta na frente de um paciente, a gente às vezes pega 80 anos de história, de vida, né? Aquilo faz um efeito borboleta na cabeça da gente, né? Cada vida dessa vai trazendo mais informação, mais informação. Então a gente vai ficando cada vez mais entendido em envelhecimento, em viver, né? Então isso é muito bacana, porque daí a gente traz essa vivência para o paciente. Olha, veja tudo isso que eu falei aí, você pode levar para o teu avô, quem sabe você convence ele de ir lá consultar com um de nós, hein, já. E trazendo na questão do suicídio, né? Essa abordagem que você falou, Carlos, e para a gente poder captar essas tendências, esses sentimentos, essas expressões, a gente tem que ter um vínculo, né? Então é bom que tenha um médico que já o conheça há mais tempo, que conheça essa história, que consiga ouvir, porque para você ouvir questões que vão levar a uma possível antecipação de suicídio, tem que no mínimo deixar a pessoa falar por uns 3 minutos, sem interromper. Se você não, né? E quando ela falar, não cortar, deixar.
Então, acho que esse também é um bom argumento. Assim. E tem pacientes que não querem ir, e tem outros que vão, que gostam de achar motivos para ir consultar. Tem de tudo. É a questão do contato, né? A gente convence, a gente lida com os problemas tudo através do contato, que o José Carlos até te falou, é a pele com pele, né? Mesmo com telemedicina, todas essas questões a gente resolve com ouvir o paciente, né? Anotar os prazeres dele, igual a Jaque falou, né? Aqui uma pergunta que a Jaque que veio como agir com pacientes, familiares e pessoas próximas, idosas, que não aceitam a doença, que receberam o diagnóstico e possam agir negando a doença, parando de se cuidar? Também é um conceito bem filosófico, porque quem que nos obriga a aceitar uma doença? O que é a doença? Né? Porque para nós, para a medicina tradicional, doença é algo que está alterado no seu mecanismo. Bom, ok, então eu estou com algo, mas vai muito da tua consciência a respeito daquilo, né? E do quanto você vai querer interferir. Porque para você poder curar alguém ou cuidar, primeiro a pessoa tem que querer, né? Então, realmente, como agir, né, com a pessoa que... A pergunta era como agir com a pessoa que nega a doença, né? Primeira coisa, para você conseguir se conectar com o paciente e ter algum benefício, porque a ideia não é que o paciente responda o que você quer. A ideia é que você consiga atingir o que o paciente espera para viver melhor, para ele ter a vida que a gente espera, com qualidade. Então, a gente tem que conseguir uma linguagem com que ele queira fazer aquilo que você está propondo, né? E qual que é a linguagem? Provavelmente essa pessoa... A aceitação de doença, o que a doença significa para ela, não é mesmo que a tua, por exemplo, a minha, em algum momento. Então, você não precisa trabalhar diretamente, sabe? Você vai ter que ver os valores o que está incomodando para ela. Talvez aquilo que incomoda seja a doença, né? Que ela não queira falar. Então, vamos trabalhar com os sintomas, né? Pegue os pontos importantes para a vida dela e vamos trabalhar em cima daquilo. Eu não acho que seja o ideal a gente jogar diagnósticos, principalmente quando uma doença oncológica, querer que a pessoa, ela tem que ouvir, não é por aí. A comunicação é chave. Inclusive para vocês estudantes que estão estudando, façam a sua faculdade, o seu currículo, leiam sobre comunicação de má notícias, comunicação difícil, né, desde o início, quando puderem. Então, é isso. Então, a gente pode sim trabalhar com uma linguagem adequada, né? Não precisamos ser agressivos ou violentar as pessoas, porque quando a gente fala algo que a pessoa não está pronta para ouvir, ninguém é obrigado a estar pronto para ouvir. Ele não foi ali para buscar verdades que você considera, ele foi ali para se sentir melhor, né? Dá para a gente fazer isso de várias formas. Então, sem ser violento. Né? Devagarinho, conversando, buscando esse vínculo, conhecer o paciente. Quando se tem uma equipe, psicólogo é muito bom, porque eles têm uma formação própria para isso, eles nos ajudam muito e nos ensinam muito, né? Teria que ver bem certinho o caso dela. A questão de negar, para nós, tá negando, eu até usei esse termo antes, né? Mas tem que ver ela pode ter um entendimento. Normalmente eles sabem. As pessoas sabem quando estão com alguma coisa mais grave ou quando precisa. Né? Eu acho que é dar o tempo certo para cada um. Intervir no que der. Deixa eu dar um pitaco na tua resposta. Eu acho que eu queria falar 3 coisas bem rapidinhas. A primeira, de trás para frente da tua fala. A primeira, quando você falou em equipe, né? A geriatria não funciona sem equipe, né? Então, assim, eu tenho os meus braços direitos nas casas são fisioterapeutas, assim, que a gente vê muito comumente a fisioterapia nos ajudando na parte de recapacitação, principalmente no pós-alta, na parte respiratória e motora. E as fisioterapeutas, indo 2, 3 vezes por semana, elas nos passam e veem coisas que a gente normalmente não vê, né? Então, isso pode ser o psicólogo, pode ser a enfermeira, pode ser a fonoaudióloga, pode ser a terapeuta ocupacional. A gente tem aí várias pessoas, educador físico, musicoterapeuta, várias pessoas que a gente acaba abrindo mão na geriatria que nos ajudam bastante. Isso tem que sempre, se pensar em fazer geriatria, você tem que ser bom em equipe multi, porque senão você não vai ser um bom geriatra. A segunda coisa, eu tive um caso bem recente de um paciente que internou, que ele tinha uma estenose de cervical,
e ele estava perdendo a mobilidade e a força motora, já estava com a perna toda comprometida e estava perdendo de braço. E ele tinha esse diagnóstico já há 15 anos. E lá atrás, logo que ele fez o diagnóstico de 15 anos, um médico ortopedista ou neurocirurgião, não sei dizer, abordou a ele e disse que ia ser extremamente complicado a cirurgia e que a chance dele perder o movimento ia ser grande. Isso enraizou de uma maneira na cabeça dele que ele não quis mais, todos os outros médicos falando para ele que não era difícil, que era possível fazer, ele não quis. E ele tem, então, a comunicação dada de uma maneira inadequada pelo colega médico, limitou e está fazendo com que ele tenha consequência de todo o resto da vida dele. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente se pronuncia para o paciente. Para eles, nós somos autoridade, nós somos médicos, o médico falou. Então, se você fala alguma coisa que possa ter repercussão, principalmente a longo prazo, você tem que pesar demais as suas palavras, porque isso vai trazer consequências. E a terceira coisa, a respeito da pergunta específica feita para a Jaque, autonomia, né? Se você tem autonomia preservada, tem certeza absoluta que esse paciente está de posse das suas faculdades mentais, tanto da parte cognitiva, que não tem doença neurodegenerativa, não tem demência, quanto da parte emocional, que não está deprimido severamente, que impede ele de tomar a decisão, autonomia. Não quer tratar, não trata, entende? Você tem que respeitar isso, tá? Dói na gente, dói quando a gente é filho, dói quando a gente é médico, assistente, mas autonomia. O senhor tem ciência de que nós estamos falando, o que nós estamos falando aqui vai acarretar nisso. Sim, eu tenho ciência. O senhor deixa eu ver se o senhor está deprimido com os meus testes, avaliação psicológica? Deixo. Então, ó, realmente, não está. Não tem nenhum problema no status mental, não tem problema na escala geriátrica de depressão, na GDS. Você está tudo certo, infelizmente nós vamos ter que acatar. Mas aí vamos ajudando a ele nas decisões que ele fez. Exatamente. Uhum. Doutor Carlos, pegando o que o senhor falou de autonomia, veio uma pergunta aqui, bem na hora. Como que é a relação dos idosos com Alzheimer? Porque eles são ainda mais vivendo a distanásia, né? Daí eu queria que o senhor falasse mais sobre os idosos com Alzheimer, como que é o tratamento com eles, se ainda assim se aplica essa questão de autonomia, aplica as escalas. A questão de todas as doenças neurodegenerativas, o Alzheimer como carro-chefe, né, a mais frequente, mas você tem as outras demências, né, a demência frontotemporal, a doença do corpo de Levy. Você vai vendo que e a própria demência vascular, que você vê, né, eu até uso uma analogia que para os pacientes, porque é muito comum, né, você ter quadros vasculares associados aos fatores de risco cardiovascular, o paciente hipertenso, diabético, com colesterol alterado, elevado, ele vai diminuindo, né? É como se fosse um grande quadro de luz onde vai se caindo fusíveis, né? E aí o que acontece? Vai queimando chaves de luz, vai caindo e a pessoa vai perdendo essa possibilidade de ter a autonomia dela. O que acontece muitas vezes e muito frequentemente no consultório de geriatria? A gente pega as doenças neurodegenerativas em vários estágios. Você pode pegar no começo, você pode pegar no meio, você pode pegar no estágio final, dependendo se o paciente já tinha ou não outro acompanhamento. Vamos nos focar no início, que eu acho que é onde a gente consegue intervir mais, né? Então, o paciente que chega com perda de memória, né, e você faz os testes iniciais, você pede, às vezes, uma avaliação da psicóloga com a avaliação neuropsicológica e você fecha um diagnóstico de provável Alzheimer, né? Obrigatoriamente, eticamente, nós temos que abordar com esse paciente, não necessariamente numa primeira consulta, a Jaque falou muito bem, isso você precisa ter vínculo, e você vai, com o passar das consultas, falando para ele como é que é a tendência da doença evoluir. Ele vai perdendo cada vez mais a possibilidade de tomar decisão, até que com 15, 18, 20 anos ele perca totalmente as funções de vida. Ele vai precisar de ajuda para comer e tudo mais. Bom, é muito importante a gente falar sobre isso, e lembrando que as medicações elas atenuam a velocidade de perda, mas elas não interferem, elas não impedem que isso aconteça. E a gente vai fazendo com que ele tenha possibilidade de vida, né, de viver bem,
continua fazendo as coisas que ele gosta, os familiares entendem sobre isso e trocam experiências com ele e que você cobra nos retornos de consulta. Como é que vocês discutiram como é que vocês querem que seja se tiver uma pneumonia, se discutiram quando não conseguir mais engolir, que perca a função da deglutição, se vocês querem ir para gastrostomia ou não? A gente sabe que não tem essa indicação, mas quando você começa a colocar para a família discutir, fica mais fácil você dizer que não tem indicação para frente. Então, essa é a maneira que eu vejo importante. E aí você vai acabar discutindo, num determinado momento, sobre cuidados de final de vida mesmo, né? Utopicamente, a gente sabe muito difícil, mas a gente já tem conseguido aqui em Curitiba, em algumas famílias, a morte sendo feita em casa, né? Você conseguir home care ou cuidados, a família que às vezes tem bastante posse, ela consegue pagar um cuidador ou um serviço de home care particular. E você consegue fazer cuidados paliativos de final de vida em casa, onde você pode atenuar o sofrimento, até eventualmente com sedação paliativa. Esses pacientes, eles não morrem de Alzheimer, eles morrem de infecção, muito provavelmente. Então chega um determinado momento onde há um entendimento de que a infecção, na verdade, é a porta de saída da vida, né? Se a gente vai lembrar lá atrás, no século passado, né? As pessoas que discutiam medicina lá atrás mesmo, elas falavam, né? De que a pneumonia era a grande saída dessa vida para o paciente de Alzheimer. Não tinha muito o que fazer de diferente, ele tinha que ter uma solução e a infecção vinha e nos levava. Então, isso é muito importante. A gente tem aí um século das doenças neurodegenerativas, a gente vai ver com o envelhecimento um aumento muito grande da prevalência de doenças demenciais, e é muito obrigatório para quem mexe com essa área, tanto nós geriatras, quanto os neurologistas, psiquiatras, clínicos em geral, médicos de família, tem que saber lidar com a doença neurodegenerativa, sabe? A minha ideia é essa. Não sei se a Jaque quer complementar, por favor. Não, perfeito. E até me lembrou alguns casos. A respeito da autonomia, às vezes, ter autonomia, o paciente ter autonomia, significa também a gente respeitar e não querer se posicionar a respeito da doença. E às vezes eles não querem nem saber o que vai acontecer. Muitos pacientes são suscetíveis a algumas situações e eles sabem. Então eles, não, quando chegar você me fala, ou você pode falar com a minha família, eu estou me sentindo bem, isso que importa. Tudo bem, né? Isso também é ele ter autonomia de não querer, mas a gente tem que dar aquele clique para expor, né? E com relação ao domicílio, óbito em domicílio, a gente hospitalizou a morte, né? Isso já há algumas décadas, séculos, a gente escondeu a morte em casa. A partir do momento que veio mais recursos na área médica e de medicamentos, a gente escondeu a morte, não vamos mais falar disso. Escondemos não em casa, desculpe, no hospital. E aí a gente perdeu aquela naturalidade com os ciclos da vida, de lidar com o momento da morte. E isso acaba sendo aterrorizante, a ponto de familiares, olha, não quero que morra dentro de casa. No Erasto, não sei se tem alguém que já fez estágio lá no hospital, a gente tem os cuidados domiciliares, e eu atuando no domicílio, a gente tem conseguido fazer vários atendimentos e acompanhamentos em casa, inclusive em fim de vida. Com hipodemóclise. Não é fácil, não é nada fácil, porque a gente esbarra em legislação, tem uma série de questões. E nas próprias condições da família de suportar esse momento. E eu tenho um paciente que eu atendo em domicílio, que ele tem Alzheimer, já estágio avançado, ele só pisca o olho, né? E a família é bem angustiante, tem muita angústia com relação a isso. Tinha uma filha que, então, ele fazia infecção, antibiótico, passa antibiótico. Aí que eu andei conversando com ela, e ela tinha muita dificuldade, porque ela criou um relacionamento patológico, em que se inverteram os papéis de pai e filho ali, sabe? De pai e filha, né? E aí, esses dias, ele fez uma febre, e ela mandou uma mensagem, e eu falei pra ela, ele tá fazendo febre e tal. Olha, então assim que eu chegar no hospital, eu vou deixar uma receita do antibiótico. Ela me mandou um áudio. Pois é, doutora, mas lembra que você tinha me dito que ele não tem mais indicação de antibiótico? Na pressa, eu achei mais rápido prescrever o antibiótico do que conversar com ela, né? E daí ela me lembrou. Então, todos têm capacidade de se transformar, de se readaptar e compreender, né? Perfeitamente. Perfeito. Eu tinha comentado do clique já, que veio uma pergunta aqui bem interessante. Como que eu abordo a espiritualidade em pessoas em cuidados paliativos? E eu devo abordar? Como é absorver isso do paciente, entender qual a demanda que ele precisa para descansar melhor?
na prática da Slow Medicine, o ouvir o paciente me dirá como que eu atendo ele? Ouvir o paciente me dirá como atender. Ah, sim, com certeza. Essa pergunta, na verdade, ela é uma resposta, assim, porque eu diria sim para tudo. É perfeito. Primeiro, sim, temos que abordar a espiritualidade, porque senão a gente está negando algo, porque a gente sabe esse conceito de saúde, nós somos formados de corpo, mente, espírito. Ah, mas eu não tenho religião, não acredito muito nisso, ou não é nem questão de religião, mas assim, eu não acredito muito nisso, eu sou muito racional. Mas, então, me diga uma coisa. Quando você corta o dedo, você machuca, você sente dor, né? Quando você faz, seu dia foi perfeito e você vai dormir, vai deitar na cama, né? E aí tem alguma coisinha ali que não tá legal. Você não tem essa sensação? Vocês fizeram tudo certo, mas alguma coisa ali tá dizendo, não, mas não tá legal. O que é isso? É uma dor? É um pensamento? Não é pensamento. O que é isso? Então tem outras questões que a gente desconhece, ou, enfim, que fazem parte da nossa vida. A espiritualidade é uma delas, porque nós temos essa questão de ter que entender algo a mais. E isso chega muito forte na questão dos cuidados paliativos, tá? Muito, porque na verdade, o que é a vida se não ciclos, e a gente vê isso na natureza, né? Uma ciclicidade de fatos que nos trazem perdas e ganhos o tempo inteiro. A gente tem morte em várias questões. Porque que a morte é um renascimento depois, é você mudar, é transformar, é mutar, né? Então, sim, a gente tem que, inclusive, dá até para dizer que pode ser que seja um sentido maior para tudo. Então, e isso é importante abordar, porque quando você coloca a espiritualidade, você traz uma outra consciência. E às vezes pode ser até os últimos instantes de vida, pode ser essa consciência que vai transformar alguma questão na vida do paciente importantíssima, vai fazer ter um perdão de alguém, vai fazer encontrar uma pessoa. Quando você acessa essa espiritualidade que às vezes de alguma forma ele negou, né? E o que é essa espiritualidade? Para ele pode ser um amor que ele deixou de lado, né? Um abandono, alguma coisa. Esse é mais, né? Não sei se eu respondi. Exatamente, respondeu tudo. Mas Muito bem. Oi, pode falar. Eu acho que a espiritualidade, a gente tem que separar ela da religião, mas a religião nos abre portas e possibilidades de falar sobre espiritualidade com os nossos pacientes. Então, quem lida com cuidados paliativos, a Jaque vai poder até assinar embaixo que eu estou falando aqui. A gente tem que saber um pouco de todas as religiões, né? Quando a gente sabe um pouco mais sobre como lida a morte um católico, quando lida com a morte um cara do espiritismo, uma pessoa ligada à religião espírita, quem é mais oriental, né, quem tem a parte do budismo, quando a gente consegue falar de maneiras muito mais... Não precisa saber muito, né? Tem que saber assim, a filosofia, a maneira como a pessoa está enraizada nas crenças dela, como que ela lida com a morte. E isso permite um acesso, né? Então você está lá, às vezes, à beira-leito, e você pega na mão desse paciente com a família em volta, e você fala aquilo que precisa. E aqui ela é um gatilho, uma chave que abre aquela porta para todo mundo ficar, puxa, agora trouxe aquele momento de espiritualização, e principalmente mais perto da morte, isso ajuda bastante, né, Jaque? Nossa, tira das crenças, né? Eu tinha uma paciente, rapidamente, que a gente coloca muito, os familiares, às vezes, dos pacientes, querendo ajudar, eles colocam muito peso, né? Tinha uma paciente com uma doença avançada, uma ferida enorme na região genital, e ela estava realmente lutando contra a vida, praticamente, sabe? Estendendo uma energia muito grande na questão da doença, enquanto ela tinha muitas outras questões que ela queria lidar, e a gente entende essas outras questões também como uma forma dela se relacionar com a espiritualidade. E aí ela me pediu assim, exatamente quanto tempo, né, ou o que era a doença dela, porque ela negava. Quando eu falei que era uma doença que não tinha a cura pela medicina e tudo mais, ela vinha bastante tempo assim com aquele quadro. Ela teve um alívio, e ela, não lembro a religião dela, mas ela acreditava em reencarnação. Ela sentiu um alívio que ela agradeceu. Obrigada, doutora, você está me libertando dessa prisão. Ela morreu 2 dias depois. Perfeito. Então, que lindo. Que linda a história. Às vezes... Muito bom. Doutor Carlos, eu tenho uma pergunta aqui minha.
que você tinha comentado que toda vez que vem um paciente para você, tem que tirar um medicamento. Sempre tem vários medicamentos. E aí Não, eu não é queria sempre, calma. eu queria saber se essa polifarmácia, ela tem um pouco a ver com a morte social. Você medicar o paciente não para livrar o sofrimento de efeito colateral, mas para ele não falar mais nada, ele ficar totalmente dopado e realmente esquecido. Eu queria saber se tem essa relação, polifarmácia com morte social. Olha, eu agradeço a tua pergunta porque você me deu uma possibilidade de eu falar aí para mais de 100 acadêmicos de medicina que eu estou vendo que estão no Brasil inteiro, que estão entrando aqui, está muito legal. Não sejam o médico que não se importa com a pessoa, né? Lembrem que independente de qual especialidade vocês forem seguir, vocês continuam sendo médico, né? Eu brinquei muito tempo lá no meu Twitter e no meu Facebook, quando era para fazer minha bio, antes do Instagram ainda, eu dizia que eu era médico sem sobrenome. Não era que não era Esperandil, não era isso. Era médico. Eu era médico, não precisava ser médico, assim. E eu acabei me especializando em muita coisa dentro da medicina, mas se vocês forem ver, todas as especialidades que eu tenho no meu currículo, elas são especialidades médicas amplas, né? Então, medicina de família, medicina interna, clínica médica e geriatria me permitem fazer muita coisa dentro da medicina. Eu me angustio muito quando eu vejo colegas de pronto-socorro não vendo o paciente, né? Nós tivemos aí recentemente um colega contando para nós aí de um hospital aqui de Curitiba, de uma senhora que teve o seu diagnóstico de câncer de mama na tomografia de tórax pedida. Ninguém examinou ela, né? Então a gente tem que realmente começar a pensar, independente de onde você está e do tempo que você tem, escute a queixa do paciente. Aquilo que a Jaque falou há pouco, da slow medicine, que eu adoro também, a gente tem que deixar pelo menos a queixa principal, a gente não pode interromper o paciente, independente de onde você está. Né? Em 2, 3 minutos ele já falou 90% do que era importante. E às vezes você quer direcionar, você quer fazer com que ele vá falando mais rápido, você só vai perder informação relevante. Então, assim, se importem com a pessoa que está na sua frente. Então, a partir do momento que você se importa, nós estamos fazendo aquilo que eu falei há pouco também, de médico como ferramenta terapêutica. A gente está escutando, a gente está se importando. Às vezes, né, até pegando o gancho do suicídio, você fazendo isso, você muda uma vida, você salva uma vida. A gente não tem isso sendo feito, a gente não nota, tá todo mundo meio que baixa a cabeça e toca o barco, é meu plantão, eu preciso do dinheiro, eu sou sextonista, sou doutorando, eu tô de saco cheio, não aguento clínica médica, não aguento... É tua formação, independente de onde você tá, por algum motivo você tá lá, faça a diferença, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Se vocês foram para a área de medicina, sejam bem-vindos e nós precisamos de vocês como médicos. E aí, respondendo a tua pergunta, a gente pega, às vezes, sim, muitos idosos, principalmente, tendo cuidado só da sua doença. Eles não veem o idoso inteiro. Então, o geriatra, ele é o gestor da saúde desse idoso. Os cardiologistas, os neurologistas, os psiquiatras, principalmente o pessoal mais antigo, eles ficam muito bravos conosco da geriatria, porque a gente mexe nos remédios mesmo, né? E a gente, né, eu pelo menos tenho muito costume de ser estudioso, então eu sempre estou up to date nas coisas, assim, e converso com eles de igual para igual, e às vezes sei mais do que eles de algumas patologias. A patologia da moda aqui no mundo hoje é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, onde você tem, com o advento do BNP, o diagnóstico desse coração não está conseguindo dar conta, mesmo quando o ecocardio mostra que ele é normal. Hoje tem medicações extremamente super novas, como o Entresto, que são indicadas para esse tipo de doença. E não está ainda no guideline, né? Então a gente vai discutir isso com os cardiologistas mais velhos, eles ficam bravos, dizendo que não, e daí você vai lá, pega uma senhorinha de 92 anos que estava super dependendo de oxigênio, que vai andando até a porta, até o portão da casa, receber você uma semana depois que você fez o remédio. Então, assim, a gente tem que saber fazer medicina, eu acho que assim, na geriatria isso é uma coisa muito importante, a gente tem que saber muita medicina, não é pouca, mas a gente tem que ter o bom senso de que nem sempre toda a medicina ela serve para aquele paciente que está na tua frente. Então a gente vê aí medicações mal utilizadas e a gente vê às vezes medicações que poderiam ser utilizadas não sendo por causa do ageísmo, né?
Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Eu vou falar para vocês rapidamente 3 exemplos que eu tinha até registrado aqui. Logo que começou a pandemia, eu tenho um paciente de 72, 73 anos que ele tem bastante doença. Ele já é infartado, é diabético, teve uma pancreatite grave, teve um infarto, e é ex-fumante, e está obeso, tem cara tem tudo, um pacote completo. Mas um crânio, assim, uma autonomia super preservada. E quando começou essas informações iniciais de que precisava do isolamento, do confinamento, ele se desesperou. Ele achou que, assim, porque ele está bem compensado de todas as doenças que ele tem. E se nós mantivéssemos ele bem tratado, como ele vinha tendo, ele tem aí 10, 15, 20 anos de boa vida pela frente. Quando ele viu o vírus chegando, ele se desesperou tamanhamente que tudo que ele falava e escrevia era dizendo que ele ia morrer. E isso aconteceu muito com muitos pacientes, com muitas pessoas de idade. E é onde que a gente entra aí? A gente tem que trazer a luz, né? A gente tem que trazer a educação para as pessoas. O segundo caso é uma paciente de 100 anos, que é a paciente mais velha que eu tenho hoje, e atendo ela em casa há alguns meses, anos já. E ela fez um quadro súbito de dispneia e de saturação. E eu fui à casa dela, cheguei junto com a ambulância do socorro médico. E no caminho eu já tinha pedido uma vaga de UTI no hospital aqui de Curitiba. Quando eu cheguei para vê-la, eu de cara achei que era embolia pulmonar mesmo, que era o que justificava todo o quadro, né? Expliquei para a família e falei que ia levá-la para o hospital. A filha disse que não, que ela e os netos não queriam hospitalizar porque ia sofrer a mãe e a avó deles. E isso foi um claro exemplo de ageísmo da família, que acharam que com 100 anos ela tinha que morrer e a doença era fatal e era assim mesmo. E eu disse que não. Peitei todo mundo, fiz um grupo de WhatsApp com 3 dos netos, falei com um call de WhatsApp com os 3, cada um num lugar aqui do Brasil, e expliquei para eles. E a gente levou ela para o hospital, foi num domingo, na terça-feira ela estava de volta em casa com um diagnóstico de embolia e sem oxigênio, porque a gente entrou com a heparina na hora certa e recanalizou. E hoje ela estava cantando, eu tenho um vídeo dela super bonito dela cantando, mas eu não posso divulgar, mas ela está ótima. E o terceiro exemplo que eu queria dizer para vocês é que eu também tenho uma paciente de 60 e poucos anos que é super bem de vida, financeiramente ela está super estável, mas ela não tem propósitos bem claros de vida, né? Então aquilo que a Jaque colocou dos 4 pontos, eu até anotei aqui. Então, falta pertencimento, falta propósito, falta transcendência para ela, né? E aí a gente também tem que ter essa visão. Então você veja como o geriatra, ele tem que ter muita profundidade na medicina dele. Não é simplesmente você ir lá e fazer diagnóstico de doença. A geriatria é muito mais ampla do que isso. Você tem que ir lá e tem que entender a vida daquela pessoa. E dentro desse entendimento, você tem que direcionar essa pessoa para onde ela deve ir, né? Então isso exige demais do geriatra, né? Eu considero hoje, veja que eu venho da medicina de família como residência, né? Faço medicina interna até hoje, né? Do hospital, mas eu considero a geriatria a especialidade mais difícil da medicina. A pessoa, para ser um bom geriatra, ela tem que saber muita coisa. E ela tem que continuar estudando todo o tempo, né? E entender muito de pessoas. Então, assim, não é simplesmente a gente sempre tirar remédio, né? Mas, também, né? A gente tira, sim, porque os pacientes vêm tomando, às vezes, coisas que você só descobre lá pela 10ª consulta, porque ele não te conta, né? Por isso que você fazer visita domiciliar é tão bom. Né? Você fala, cadê teu armário de remédio? Ela abre uma gaveta e fala, meu Deus do céu, olha só o que tem aqui. E aí a gente acaba fazendo bastante intervenções nesse sentido. Nossa, eu concordo muito que... Desculpa, Jacqueline, já deixa eu falar. Eu concordo muito que geriatria é mais difícil, porque igual você tinha falado, precisa saber trabalhar em equipe, precisa conhecer todas as religiões possíveis, precisa saber de cuidados paliativos, precisa saber de espiritualidade, né? Tipo, é uma das especialidades que é a mais multiprofissional, né? Precisa englobar todo o ser humano, toda a sociedade. Eu achei isso incrível. Você ia falar alguma coisa, Jaque? Não, acho que essa dificuldade ela serve como estímulo. Na verdade, é no sentido de que ela exige que a gente cresça, porque com a dificuldade a gente melhora, né? Então, é algo que nos torna, a gente tem a possibilidade de se tornar mais humanos. A gente está lidando com questões existenciais o tempo inteiro. E cada paciente é um universo inteiro que está ali, porque a gente se identifica. É muito rico, acho que é algo
quem gosta, quem quer, é uma boa profissão, uma boa especialidade. Todo mundo aqui fica convencido depois dessa palestra. Eu tô assim, fungada, assim. Já que vem uma pergunta... Faça um convite. Oi? Só aproveitando, você faz o convite, né? Sigam-nos nas nossas redes sociais e vocês vão ver como é que é o nosso dia a dia na prática da geriatria. E a gente vai poder, né? Eu vi aqui tem um monte de gente mais enviando solicitação no Facebook para mim aqui. Fiquem bem à vontade. Realmente, eu gosto tanto de escrever, talvez tanto quanto a Jaque, ela faz parte da Sociedade dos Médicos Escritores e tudo mais. Mas a gente gosta de escrever e gosta de compartilhar a nossa vivência, né? Então essas histórias que a gente conta, elas são muito bacanas, né? Muito, muito bacanas mesmo. Isso é muito verdade. Os dois geriatras, gente, para quem está escutando, eles são nacionalmente reconhecidos pela escrita. A doutora Jaque é extremamente reconhecida. O doutor Carlos, eu lembro quando eu era caloura, o texto dele foi publicado no site do Conselho Federal de Medicina, né, doutor Carlos? Tinha um... Do CRM, do regional. Do CRM não vi, mas do CRM foi. Isso, do CRM. Ficou no site por um tempão ali, na página inicial, os textos. Olhem o Facebook deles, eles estão sempre escrevendo coisas maravilhosas, super tocantes. Já que chegou uma última perguntinha aqui, de que forma que o ensino da Slow Medicine e os cuidados paliativos durante a graduação poderia modificar a abordagem com o nosso paciente? Muita. Eu tenho até um texto no Slow sobre isso, que eu escrevi quando eu era residente. Fala a respeito dos cuidados paliativos na residência médica. Assim, tem várias questões. O que eu acho que é fundamental é para a gente começar a ter aquele olhar de que um bom médico não é aquele que é somente, né, eficaz, ágil, porque nos cobram muito isso. Eu digo nós, porque a gente já foi residente, então a gente sabe que se cobra muito essa agilidade, esse volume enorme de informações compreendidas, né? E uma coisa é você ter informação e outra coisa é conhecimento. Então, há uma pressão muito grande durante a faculdade, aí depois na residência. E essas pressões, elas vão nublando aquilo que realmente importa e que vai nos trazer o aprendizado, que é a vontade de compreender a medicina como um todo. O que seria? O cuidado do paciente. A gente acaba perdendo um pouquinho muitas oportunidades por estar com essa pressão desse volume enorme de questões a serem aprendidas, né? Então, o que eu diria que os cuidados paliativos, ele nos traz mais consciência. Então, é impossível você, diante de uma pessoa que está em fim de vida, você não se debater com questões que são próprias da finitude de qualquer pessoa, né? Que vão nos trazer, o que seria isso? Seria nos trazer os pesos e as medidas, trazer aquilo que realmente importa na vida, né? Tirar aquelas máscaras que a gente coloca, aquela dependência da aceitação dos outros, aquela dependência de querer ser o melhor, ou de querer ser bom. Não, calma, tá tudo bem. Você tem uma oportunidade mágica, maravilhosa de ser estudante, de estar estudando o corpo humano, de estar estudando outras áreas mais sutis da vida e de se deparar com as pessoas e mais, poder fazer diferença na vida delas. Né? Então, eu acho que a principal questão é essa, que os cuidados paliativos trazem na residência e na academia, né? Durante a fase da faculdade. É você poder aproveitar desses momentos. Né? Tirar a arbitrariedade, que nem eu falei antes, sabe? Tirar isso. Aí exercitar a empatia, a compaixão, o seu melhor, para se desenvolver como ser humano. E o problema, que a gente tem uma desvantagem, é que hoje todos os cursos, as provas, né, para avaliação, elas avaliam só as competências técnicas. Não se avalia as outras competências, né? E competências morais são outras questões que deveria ter tempo para se discutir isso durante a formação, né? E os alunos trazem muito isso. Trazem muitas questões importantes, perguntas, como fizeram hoje, que às vezes durante a prática clínica a gente não tem tempo de falar, não se dá a devida importância. Acho que seria esse o ponto. Eu acho muito engraçado, todo evento que a gente faz aqui na IF sempre é a mesma pergunta, como abordar? Os alunos sempre perguntam isso. Se falta, assim, a gente realmente vai prática, vai para o hospital, a gente tem OSCE, mas ainda assim falta
aquela instrução básica, aquela receita de bolo, assim, como abordar, sei lá, uma má notícia ou um paciente terminal. Essas receitas de bolo, infelizmente, na nossa formação, a gente acaba não tendo muito bem consolidada, né? E tu diz receita de bolo, porque na verdade a gente está buscando referencial o tempo inteiro. A gente precisa de referencial, né? E nós estamos vivendo esse momento histórico que a gente está vivendo, que é uma crise simbólica. Uma crise muito grave de falta de referência, de valores e de realmente saber, né, o que a gente está fazendo aqui. Então, às vezes a gente tem que ser a nossa referência, né? Pegar as pessoas que você compreende e seguir, sabe? E realmente busque isso na literatura clássica. A gente está negando tudo que já aconteceu. Assim como a gente não deve negar a história do paciente, a gente não deve negar a história da humanidade. Nós temos clássicos maravilhosos que nos trazem a saga dos homens, a saga humana, que pode nos ajudar muito, a todos, a cada um de vocês. Então, eu diria assim, leiam mais clássicos. Posso dar algumas dicas. Vamos esperar o seu Facebook, então, doutora Jaqueline. Eu quero ver essas suas indicações. Na faculdade a gente também tem, né? Eu passei pela faculdade faz bastante tempo, mas no final do ano que vem faço 20 anos de formado já. E falo uma coisa para vocês. É muito rápido, é muito ligeiro, né? Não acho que tenho 20 anos de prática médica nas costas, assim, não me sinto tão envelhecido, assim, a tal ponto. Me lembro, na época da faculdade, quando a gente tinha os referenciais dos professores com 20 anos de formado, eram, meu Deus, né? Somos iguais, né? O que não está nos deixando diferentes hoje é que eu estou um pouquinho mais na frente no mesmo caminho, né? Mas uma das referências que é muito importante que eu tenho da faculdade é que um dos nossos professores, que é o Dr. Carlos Engelhorn, vascular, nem sei se ele é professor da PUC ainda, ele dizia o seguinte: você tem que ter conhecimento técnico, bom senso e boa vontade, né? Eu acho que a partir do momento que você tem essas três coisas, você sempre está se colocando à disposição e você sempre vai fazer o melhor, né? Se você não sabe o que fazer ali em termos técnicos, e às vezes você não sabe mesmo porque você está aprendendo e a vida inteira vai te mostrar algumas lições novas, simplesmente seja humano, né? Não deixe de tratar aquela outra pessoa com respeito, pegue na pessoa, dê a mão, entenda qual é a demanda, né? Aquela máxima de que o paciente te conta o diagnóstico é uma verdade absoluta, né? É só você saber escutar. E isso vai fazer toda a diferença na formação de vocês a partir de agora, né? Então, sempre que vocês tiverem em mente que vocês realmente são médicos, né, como a gente comentou há pouco, usando de todos os referenciais possíveis aí da história da humanidade, como a Jaque falou, e tendo muita boa vontade, vocês vão chegar onde vocês querem, né? Então, a gente sempre tem que trazer essa última informação aí. Deram 2 horas já, eu preciso jantar, viu? Sim, a gente já está acabando. Eu vou aproveitar aqui o gancho que você... Estou te provocando, podemos ir mais, sim, fica tranquilo. Que vocês... realmente, porque a gente está com uma excelente participação aqui dos estudantes. Eu já tinha dito que eu tinha feito a chamada e eles continuaram aqui. Isso nunca me aconteceu, de verdade. Eu achei isso incrível. Veio uma pergunta aqui já pegando o gancho que vocês falaram de referências. Eles estão pedindo livros que, na opinião de vocês, mudaram assim, a visão que vocês tiveram da geriatria, da medicina. Pode ser, assim, livro tanto da medicina mesmo, quanto livro de literatura. Peguem aí, então, a caderneta e vão anotando o que vem referência. Da geriatria ou da geriatria? O Carlos falou antes, que é os mortais, né? O Atul Gawande, ele é um cirurgião de aparelho digestivo de Nova York, é um escritor, referência mundial, um cara que escreve super bem. O primeiro livro dele foi o Checklist Manifesto, que vocês também têm que ler, que é um livro que não tem a ver com a geriatria, mas tem a ver com a medicina em geral. O Checklist Manifesto foi o estudo que ele fez, pegando tudo a maneira como os pilotos da Boeing e dos aviões em geral, sempre que dá alguma coisa errada dentro de um avião, eles têm que saber o que fazer, porque senão cai o avião e mata todo mundo, né?
Então, eles têm esses checklists, né? Então, baseado nesse checklist, ele criou o checklist da cirurgia segura. Então, o checklist manifesto é um livro onde ele fala sobre todos os pontos do checklist que têm que ser feitos antes de uma cirurgia. E ele mudou a história da cirurgia segura no mundo, porque ele conseguiu tornar isso tão famoso que as pessoas fazem esse checklist até hoje em quase todos os hospitais do mundo, né? E aí ele aproveitou a morte do pai dele, vou dar um spoiler aqui, para escrever o Mortais, né? O Mortais, ele fala justamente da relação com o final da vida na medicina americana, onde ele pega as pessoas super especializadas, os oncologistas preocupados com as 8, 10, 15 opções terapêuticas farmacológicas para aquela doença e ninguém escutava e ninguém se importava com o paciente. Ele passa pelo Mortais por todos os tipos de hospice e assistências em nível hospitalar nos Estados Unidos. E esse sim, o Mortais, é um livro que muda muito a prática médica de quem lê. Então é um livro muito obrigatório aí, né, falando do Atul Gawande. Vamos lá, já que estava falando, te interrompi. Então, até estava olhando no Slow Medicine, tem um local que fala só de livros, bem interessante. Da área de geriatria, bom, tem um que se chama Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, que é muito bom. Não é da área geriátrica, mas eu acho que eu gostei da leitura, foi o Último Sopro de Vida, é algo que foge um pouquinho da parte técnica, é muito bonito. Que mais? Tem o Devagar, do Carl Honoré. Agora, mais que eu acho alguns livros que são referências pra gente, né? Tem um livro do Matthew Ricard que se chama A Revolução do Altruísmo. Estou com ele aqui do lado. Indicaria para todos. Belíssimo. Traz referências científicas de toda a abordagem que ele faz. Assim, é mais psicológico, né? E aí tem vários outros. Não sei se gostam mais de filosofia, mas da sabedoria indiana tem o Bhagavad Gita. Excelente, fala da trajetória do homem. É uma batalha, e a batalha é do Arjuna, que está o mestre Krishna, e essa batalha nada mais é com os Kuravas, os Pandavas, que é as debilidades e as virtudes dele, internamente. Maravilhoso. Quem quiser ler, assim. Mas o livro tibetano dos monges... Tem um autor bem legal. Desculpa. Sim. Bardo Todol, o livro tibetano Imagina, pode continuar, desculpa eu. Pode falar. Tem um autor bem legal, que é o Noah Gordon, que escreveu O Físico, né, que é uma tradução errada em inglês do physician, que seria o médico. O Físico foi um dos livros da faculdade que também mudaram muito a minha maneira de pensar assim, e ver a medicina. E depois do Físico ele escreveu mais alguns livros, na verdade uma trilogia, né, que depois vem o Xamã, que também é um livro muito legal. E vem a escolha da doutora Cole, daí baixou um pouquinho assim, do que a gente estava acostumado a ver no Físico e no Xamã, mas é bem bom também. E eu gosto muito, ele é um autor que usa muito o médico como protagonista das suas obras. E ele escreveu alguns outros até que vocês vão ver se vocês gostarem dele depois. Tem um livro muito legal que depois que eu estudei geriatria eu li, e que vocês podem até se assustar com o nome, mas é do Gabriel Garcia Marques, que é a Memória de Minhas Putas Tristes, né? Que não tem absolutamente nada a ver com as putas aqui, só no título, né? Mas pequeno, é um né? animal, assim, bem pequenininho, se você, numa sentada você lê, porque o livro é extremamente cativante. E ele é muito, muito legal mesmo, né? Que é as memórias de um senhor de idade falando sobre o que ele é. Enfim, eu não vou contar que spoiler, tem que ler, porque é muito legal mesmo. Para esse momento também de pandemia, não sei se já ouviram falar dos estoicos, que são os estoicos, tem Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. Nesse momento atual, eles vestem a gente todinha. Tem a brevidade da vida, a tranquilidade da alma. Tem um outro escritor que se chama Steven Pressfield. Ele é maravilhoso. Ele fala sobre a questão simbólica. Tem um livro que se chama A Guerra da Arte, que para nós que temos que estudar a vida inteira, fala muito sobre a resistência que a gente tem,
sobre a nossa questão da concepção psicológica. É bem interessante para a gente ir adquirindo bons hábitos. Eu indicaria nesse momento. A Guerra da Arte, não a Arte da Guerra. Aham, são diferentes. E para quem gosta de geriatria, tem 2 seriados bem legais no Netflix, né? Um é totalmente feminino, que é a Grace and Frankie, né? Que vocês devem já ouvir falar, porque ele é muito famoso, né? Com a Jane Fonda. E tem o equivalente masculino que eu particularmente achei demais, assim, porque para nós homens é um referencial do idoso, né? Que é o método Kominsky. O método Kominsky é demais, assim, ele mostra muito da minha prática geriátrica, assim, na vivência de um setentão com um octogenário, assim, passando por vários problemas da idade deles, assim. Então é muito legal mesmo. Método Kominsky, são 2 temporadas, eu acho que é bem interessante. Para quem não é muito de livro, que gosta, que espere que vire filme e série, eu diria que o Método Kominsky é uma coisa bem interessante. Nossa, beleza, gente. Eu tentei anotar todos aqui. Não vejo a hora de ler todos, assistir todos. E se vocês perderam algum, mandem lá no Instagram da IF que a gente manda a lista para vocês das indicações. E não esqueçam de adicionar no Facebook a doutora Jaque e o Dr. Carlos para sempre ver as indicações também e os textos. Então, a gente finalizou com as perguntas aqui. Não tenho nenhum outro sentimento a não ser gratidão, cada dia mais convicta da profissão que eu escolhi, mesmo nesse cenário caótico que a gente vive, né, de morte social. Com esse evento, eu tenho certeza que todos os participantes aqui ficaram muito felizes, assim, por estarem nesse meio, e a gente está sempre estudando para livrar o sofrimento, escutar e ter esse contato pele a pele, né, que foi uma frase que me marcou muito agora. Então é isso, gente. Eu queria muito agradecer a todos os participantes. Teve muita gente que está aqui desde o começo até o final, não saiu, muita gente mesmo. Agradecer muito a fala enriquecedora, tipo, que eu nunca vi na minha vida dos 2 médicos, que foi maravilhoso. Vou dividir, assim, a minha vida antes desse evento, depois desse evento, assim. Então é isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Se vocês quiserem abrir o áudio também para agradecer os doutores ou mandarem no chat, podem ir mandando, e muito obrigada mesmo, gente. A gente que agradece a oportunidade, foi muito bom. Com certeza absoluta. Contem comigo aí sempre que vocês quiserem abrir para a gente poder falar. Eu acho que nós, né, porque eu principalmente que não estou mais ligado a um serviço a uma faculdade, a uma cadeira de geriatria, nem a pós-graduação, só como professor convidado às vezes. Então eu não tenho essa oportunidade de falar, principalmente usando a tecnologia para tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, se realmente a gente plantou uma sementinha aí de como a gente consegue visualizar a medicina nesses anos todos de prática, a gente fica muito feliz, né? Eu agradeço demais as suas palavras, você é uma querida, né? E agradeço muito a Jaque por esse né, esse frescobol que nós jogamos aí nessas últimas 2 horas. Foi bem legal. Obrigado, Muito obrigado bom. mesmo. Agradeço. Foi um papo delicioso aqui. Ficaria mais de 2 horas, doutor. Eu até esperava aí sua janta. Mas então, agora a gente acabou aqui no tempo, até. Passamos um pouquinho das 2 horas, mas foi só um pouquinho, então. Tá bom. Que bom, então. E parabéns pela organização. Ficou tudo muito bom. Obrigada. Foi impecável. Obrigada. A gente achou que não ia dar certo com essa plataforma, mas demos sorte, deu tudo certo. Então tá bom, gente, eu vou fechar. Já que, doutor Carlos, depois, semana que vem, eu encaminho para vocês o certificado de vocês de palestrante, beleza? Tá. Obrigado. Obrigada. Então eu vou fechar aqui a janela, beleza, gente? Qualquer coisa, ali tá o Face deles, tem o Instagram da IF e tem o YouTube da IF também, tá? Joia, obrigado. Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, me contactem. Um abraço a todos. Obrigada. Boa semana. Um abraço, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
Joá, você é perfeita. Ah! Todo mundo vai escutar ainda? Será? Meu Deus, será que eu saí daqui? Naju, eu vou ficar até o final, você vai ter que me aguentar aqui.